neste mundinho do Senhor, e todos os anos saem coisas novas. Qual é o meu compromisso com vocês? É vocês terem acesso sempre às coisinhas mais recentes, é terem acesso a tudo que é mais recente. O facto de eu estar no ativo, né, de estar a trabalhar, também facilita bastante, ou seja, eu como tenho que estar constantemente a atualizar, acabo por atualizar-vos a vocês também. Significa isso que acabei de gastar 60 euros no último livro do Abrams, não é? Porque o último era de 2002, efetivamente, que era a terceira edição da Bíblia da Urodinâmica, e saiu a 22 de abril a quarta edição. A terceira não comprei porque arranjei em PDF, não se pode dizer estas coisas, mas esta não é possível nos dias 2, pelo menos para já, e então eu comprei o livro, verdade. E vou ver se a escola também compra, entretanto, também para vocês terem acesso. Porque eu também nunca vos podia mandar a minha versão oficialmente, tinha que ser pelo mail de turma, nunca podia pôr no Moodle, porque a terceira edição que eu tenho era pirata, não é? Se pode dizer, vocês estão a gravar a aula, pois não, e portanto eu não podia disponibilizá-la. E também não fazia sentido a escola gastar. E, portanto, espero que a escola consiga, se não, depois também podemos conversar sobre isso. Vamos então começar a aula. A todas as aulas eu vou colocar o PDF da aula, porque vocês têm muitos professores diferentes, mas a minha filosofia é que o conhecimento não é meu, é de todos, eu apenas sou um veículo, portanto não tenho interesse nenhum em reter as coisas para mim, não consigo conceber que vocês consigam tirar apontamentos ou compreender tudo o que eu digo nas aulas, porque eu precisava da cadeira inteira para mim e não chegaria. Portanto, vocês vão ver que os slides são densos, infelizmente, mas eu quero que vocês estejam dotados de maior possibilidade de informação, porque quando forem para estágio, alguns de vocês irão. Eu quero que vocês tenham as ferramentas, se vocês não tiverem estudado para a cadeira ou não tiverem sucesso no exame, não será porque não tiveram acesso à informação, mas porque se baldaram às coisas ou não compreenderam. Pronto. Ponto número 1. Ponto número 2. Juntamente com as aulas, eu vou disponibilizar sempre o que eu chamo de textos de apoio ou artigos. Lamento, serão sempre em inglês. Eu não vou estar a traduzir artigos, vocês têm que se habituar e a ler tudo em inglês. Não é obrigatório ler os artigos nem os textos de apoio para os exames. As aulas deverão ser suficientes e frequentar as aulas. Porém, não é? É a história a informação não é minha, é vossa, e vocês podem querer rebater as minhas aulas com o que diz a literatura, eventualmente quererem ver se está tudo direitinho, quererem aprofundar um tema que não perceberam tão bem, e eu tenho essa facilidade porque eu pago as revistas e, portanto, tenho acesso aos artigos sem ter que estar a procurá-los com muita exaustão. E serão sempre também os relevantes ou mais recentes. Mas nem sempre um artigo que é antigo não deixa de ser relevante, certo? Pronto. Quanto a estes esclarecimentos, eu vou-vos mostrar o planeamento das aulas, porque vocês não viram, porque foi o que eu mostrei na aula anterior, no início da aula. Portanto, eu vou tentar ser o mais justa possível entre turnos, não é? Às vezes é um bocadinho difícil conseguir dizer exatamente as mesmas coisas. Ora, deixem-me ver onde é que eu tenho isso. Tá. Estão a ver o planeamento? Pronto, então vocês podem. Ainda não está aberto. Está a partilhar a pasta, Mas eu onde já diz abri aqui. planeamento. Que eu vou interromper e vou outra vez partilhar, porque foi de não aparecer aqui. Já está, já vai dar agora. Já não já? Sim. Pronto. Então, aqui vocês têm a aula que nós vamos dar, é de 7 de maio, portanto, a standardização em terminologia, depois vamos falar de anatomia e fisiologia para rever, mas esta é mais leve, a segunda. Pronto, amanhã vamos continuar as boas práticas e falar já dos testes invasivos e não invasivos, e entrar mais na urodinâmica propriamente dita. E depois vamos escalando por aí acima, falar dos catéteres, pronto, as partes técnicas vamos deixar mais para as TPs e PL no início, e a parte mais densa teórica para as teóricas. Depois as PL serão sobretudo estudos de caso, né? Vamos praticar exames no software, ou se existir algum constrangimento com o software, não é para se estressar, porque podemos praticar em PDF, e naturalmente que com o software é muito mais fácil. Vocês fizeram a avaliação de gastro,
e de motilidade, e já perceberam que há um software novo. Eu peço desculpa se causei algum problema em relação à vossa avaliação prática pelo facto de haverem dois softwares na mesma sala, mas a Ana Pereira, só um bocadinho, vou admiti-la, mas a verdade é que eu comecei a dar aulas no dia 7 e na semana anterior fui contactada pela professora Gisela e pela professora Diana a dizer que continuava a existir um constrangimento com o software, que eu pensei que já estava resolvido, uma vez que já vamos a meio da cadeira, não é? No início soube que houve um problema, já percebi qual era o problema, entretanto, como não era eu que estava a dar a cadeira e a regente também não sou eu, pronto, não lidei com a situação na primeira pessoa, apenas fui notificada. Entretanto, como eu ia dar aulas, claro, preocupei-me em saber como é que as coisas estavam e percebi que estavam mais ou menos na mesma como estavam antes. Então eu contactei a marca e eles disseram, pronto, é muito fácil contornar o problema que dava nos computadores, tinha que se desativar o antivírus, voltar a ativar e fazer lá umas alterações no disco C, que entretanto também fui instruída para o caso de existir esse problema novamente, e pronto, e pedi a nova versão, que é a versão para o Windows 2010. E pelo aquilo que eu percebi, até agora eu instalei no meu computador sem problema, também tenho a versão do Office está atualizada, portanto não me parece que vá haver problema com nenhum dos vossos computadores. E entreguei na escola ao Sérgio, lá na informática, e percebi que já foi instalado em alguns computadores e não houve nenhum constrangimento. Por isso eu acho que para as nossas aulas com o novo software não vai haver problema nenhum. Depois, na primeira aula PE, logo vemos, até amanhã podemos falar disso, porque já temos as PELs primeiras, são na semana seguinte. Se vocês já tiveram acesso ao software ou não, senão eu mando um e-transfer para o mail da turma e vocês descarregam o software e aquilo de instalação básica. E Professora, sim. se não me engano, eu acho que na sala que está mais para cá, pronto, eu não sei se na outra instalaram, mas na que estava mais para cá, só tinha num computador. Mas isso, Portanto, a partir dos outros não estão e vai ser preciso instalar em todos. a informática põe um. Quando ligou muito aflito, que ia dar exame e que os computadores estavam todos com software novo. Eu disse, olha, mas é tudo igual, não é? Quer dizer, vocês tinham a vida facilitada porque eu fazia as contas sozinho lá do. Pronto. De umas coisas. Mas não sabia que era só de um ou se era dois. Mas eu vou mandar um mail para o helpdesk da escola a pedir para que estejam instalados até sexta-feira. Se não estiverem, nós, olha, gastamos 5 minutos da aula a instalar. Opa, não vamos estressar. É passar à frente. À resolução do problema. Senão, nunca mais saímos do sítio. Por amor de Deus, chegámos ao fim de semestre a falar da porcaria do software. Hello. Ano passado correu tudo bem, este ano também tem que correr tudo outra vez, que eu não tenho paixão para isto, que eu tenho pouco tempo de aulas para andarmos a gastar com softwares marados. Por isso, este é novo, é o que está a ser utilizado em todo o lado, tem que dar, nem que a vaca tussa. Pronto. Agora, é assim, ele não está disponível porque ele é privado, não é? Ele é cedido pela empresa. Ele antes chamava-se MMS não sei das quantas, não é? Mas agora a MMS já não existe, essa empresa. Portanto, agora, deixem-me ver, eu até vos posso mostrar. Espera aí que eu vou abrir. Agora, onde é que esta Jossa está? Conhecem a expressão ambiente de trabalho? O meu computador é um verdadeiro ambiente de trabalho. O meu desktop. Pronto, agora isto é da Labori. Eu vou partilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo partilhar isto assim, não sei. Será que consigo partilhar? Eu vou partilhar com vocês, já vos mostro. Também queimamos aqui um bocadinho de tempo, mas não tem mal. Espera aí. Estão a ver o meu ambiente de trabalho? Sim, sim. Pronto. Agora é Labori, porque a Labori é a empresa que comprou a MMS, percebem? Mas é tudo a mesma coisa. E o software é muito idêntico. Pronto, tem uma palavra passe que é admin, pronto, mas isso não tem mal nenhum. Não sei se o compartilhamento falhou. Sim, falhou, professor. Filhos da mãe, pá. E agora? Agora já está lá. Já passou? Pronto, eu não tenho nenhum exame aqui, que não passei os cheiros FCU ainda. Tem só um exame que vem de default, não é? Vem por defeito já da empresa. Pronto, deixei só abrir. Que isto em compartilhamento fica um bocadinho mais lento, eu já percebi. Pronto, e vocês conseguem manipular, colocar as marcas, pronto, é normal. Acho que é idêntico ao outro, tem um layout um bocadinho mais... modernizaram, sei lá, os botões são azuis, os outros não eram.
a chita é a mesma. Na Uro não mudou nada, só mudou tipo aqui os botões são mais pequenos, para quem vê mal é pior e são azuis. Na Gastro é que já tem a classificação de Chicago número 4 e, portanto fazia lá uns cálculos automaticamente. Portanto, na Gastro existia efetivamente algumas alterações, porque já estava adaptada às novas, não faz sentido o software ser este ano e não ter a Chicago 4, não é? Na urologia, como não há Chicagos, basicamente é o operador que tem que classificar tudo, não há classificação. Mas eu depois mando-vos o e-transfer e vocês fazem nos vossos, ou como nós vamos ter aulas presenciais, quem tiver efetivamente mesmo medo de descarregar, que vem o bicho mau e come o computador, pode usar só o da escola, pronto, não pratica em casa ou assim, mas não há stress, a sério que não há. Mas se tiverem assim muito stress, também não morre ninguém, está bem? Portanto, vocês que têm amigos exibicionistas, sabem o que é isso? Um amigo exibicionista. Eu tenho um colega, um médico que trabalhou comigo, ele está noutro hospital. Nunca me liga nenhuma, só para me pedir favores. Ou então, quando sai uma notícia sobre ele no jornal, uma merda qualquer, ele manda-me pelo WhatsApp para eu ir ver. Pronto, e agora mandava-lhe um poiozinho, tipo assim. Partilhei o meu desabafo. Agora vamos então à aula, antes que isto descambe de vez. Ok, já estão a ver, certo? Sim. Muito bem, pronto, vamos falar da standardização, isto é mesmo muita coisa, vai ficar pela metade, depois vamos acabar amanhã, que é para ser igual. As GUP, que é Good Urodynamics Practices, compreendem 3 elementos principais: a indicação clara e seleção apropriada dos procedimentos para avaliações relevantes, e as medições precisas acompanhadas de controle de qualidade dos dados e documentação completa, análise precisa e relatório crítico dos resultados. Resumindo, o que é que isto é? É preciso ter uma indicação clara para pedir um exame, uma questão válida, que nós vamos responder. Depois, para responder a essa questão, nós devemos fazer as medições necessárias, ou seja, os testes necessários com controle de qualidade para garantirmos a veracidade dos resultados e devem estar documentados. E depois temos que pegar em tudo isso e fazer uma análise precisa e crítica do relatório para chegar a um diagnóstico. Pronto, resumindo é isto. Quais são os objetivos principais da clínicos da urodinâmica? São, sobretudo, reproduzir sintomas, como todos os exames, sobretudo os funcionais, e fazer as medições o mais precisas possíveis, não é? Com o objetivo de identificar as causas que estão subjacentes a esses sintomas que acabamos de reproduzir. Portanto, nós queremos quantificar o processo fisiopatológico que está relacionado com esses sintomas e com a patologia do doente. Portanto, nós fizemos tudo isto, deve ser então possível estabelecer, não é? Chegar objetivamente à presença da disfunção, não é? Que aquele doente apresenta, e compreender todas as implicações clínicas, não é? Por forma a que seja possível adequar o tratamento. Não é? Imaginem que a pessoa tem apenas um sintoma que incomoda, mas pode ter vários, um conjunto, pode ser uma síndrome. Pronto. Nós devemos então conseguir confirmar um diagnóstico que está previamente estabelecido, não é? Está pensado, é o chamado pré-diagnóstico ou diagnóstico provável, estabelecer um novo, ou seja, refutar aquele e dizer não, afinal não é nada disto, mas é isto, chama-se isso diagnóstico diferencial. E podemos chegar a uma coisa que é chamada diagnóstico urodinâmico. E não é clínico, não é? Porque nós podemos ter um diagnóstico urodinâmico, porque estamos a centrar na observação de um conjunto específico de sintomas, mas aquele doente tem um outro conjunto de sintomas que não é abordado por nós, que leva a um diagnóstico clínico, não é? Nós temos o nosso, urodinâmico, não é? E eventualmente insere-se no maior. Isto pode acontecer ou não. Depois nós fazemos medições quer qualitativas, quer quantitativas, não é? Que depois vão nos levar então a este resultado. As medições urodinâmicas, elas não são todas automáticas, a maior parte não é, e portanto só a urofluxometria, que é praticamente automática, nós temos que confirmar todos os dados e fazer continhas quando é necessário. Os computadores, os softwares, mais propriamente dito, dos nossos equipamentos, eles têm montes de algoritmos que já retiram nomogramas, índices, fazem taxas, tudo e mais alguma coisa. Mas artefactos, o mais pequeno artefacto que seja, pode condicionar todo este processo, porque ele não tem a inteligência artificial necessária para conseguir distinguir um evento clínico de um evento artefactual, muitas das vezes, e, portanto, inclui nas contas valores que estão errados. Portanto, o sentido crítico do ser humano não é substituível. Portanto, os estudos urodinâmicos permitem ter acesso ao trato urinário baixo,
através da medição de parâmetros fisiológicos. Nós vamos usar a pressão como unidade medida preferencialmente. O primeiro passo é formular uma questão, que a gente chama neste meio, no nosso mundo da urologia, nós chamamos de questão urodinâmica. E a nossa atuação é responder a essa questão, ou questões, não é? Porque elas podem ser várias. E para isso, nós começamos por revisão da história clínica, que deve ser bem colhida pelo médico, ou pelo menos por nós, depois, não é, se ela não estiver bem fundamentada. O exame físico deve ser realizado pelo médico na consulta e nós devemos saber interpretá-lo e ver quando muitas vezes até falha essa avaliação e poder completá-la. E, portanto, todas as restantes avaliações urológicas standard para aquele caso. O doente pode precisar de uma análise de urina prévia ao exame, não é? Para excluir uma infecção urinária, pode precisar de um ataque para ver se a medula é íntegra, se não existe ali um defeito do tubo neural na zona da cauda equina ou sagrada, que possa promover as alterações urológicas e, na verdade, já não estamos perante uma situação idiopática, mas sim neurogénica, pronto, enfim. Depois, definições a termos a serem usados nos testes urodinâmicos. A urodinâmica, quando a gente diz a urodinâmica, é o termo geral utilizado para descrever todos os testes, todas as avaliações desta área da urologia funcional. Mas, vulgarmente, quando a gente diz um exame, vamos fazer um urodinâmico, nós estamos a referir-nos a um teste específico. Mas, na verdade, todos os testes, eles são urodinâmicos, todos os testes funcionais do trato urinário baixo. É tudo urodinâmica. Portanto, depois nós dividimos urodinâmicos invasivos e urodinâmicos não invasivos. Nos invasivos é todos aqueles que envolvem inserir catéteres, sondas, elétrodos intracavitários dentro do doente, ou agulhas. Os urodinâmicos não invasivos são todos aqueles exames em que, embora haja um contacto muito direto com o doente, nós não colocamos nenhum catéter, nenhuma sonda, nenhum elétrodo, nenhuma agulha dentro do doente, certo? Depois, a ICS é a International Continence Society, é a sociedade que rege as boas práticas nesta área, tem protocolos e tem o protocolo da urodinâmica standard, o exame básico standard, né? Quase como se fosse o EEG de rotina. Portanto, o doente tem que ser submetido à recolha da história clínica, que deve incluir sintomas válidos, score de borderline ou alterados, a lista de medicação, tudo isto faz parte do protocolo pré-exame. Exame físico, diário miccional de 3 dias, mas vocês vão ver que falha muita coisa, porque os senhores doutores não pedem muitas coisas, mas nós temos que ter um trabalho extra. Urofluxometria representativa, com uma avaliação de resíduo, e que tenha completado o teste urodinâmico standard, não é? Pronto. E então nós dizemos que, ok, este doente fez um protocolo standard da ICS. Depois temos então o que é um teste urodinâmico ICS standard, né? Tem que ter urofluxometria com avaliação de resíduo, mais xistometria com catéter transuretral e um estudo de pressão-fluxo. Isto é o estudo standard. Todos os testes que são realizados na posição mais adequada ou habitual, ou seja, preferencialmente a mulher sentada, preferencialmente o homem de pé, sempre que for fisicamente possível. Sempre que for isto feito assim, nós então dizemos que, ok, fez um teste standard segundo as guidelines. E depois, ainda há testes suplementares, não fazem parte do standard, mas podem ser acrescentados, que é o caso da eletromiografia, da imagem com fluoroscopia, medição contínua da pressão uretral ou não contínua, avaliação do perfil da uretra, fazer os exames com os catéteres suprapúbicos, pronto, enfim, coisas que vão variar. A urofluxometria, ou seja, o teste mais importante não invasivo, dá-nos uma taxa de fluxo, ou seja, a variação em mililitros pelo tempo, né? Débito por tempo. E nós muitas das vezes reportamos isto com este acrónimo, que é o VOID, onde é que está o cursor? Que é uma urofluxometria standard, no mínimo tem que reportar que é máximo, volume urinado e resíduo pós-miccional. Então, nós temos esta forma de apresentar os resultados muito rápidos. Nós escrevemos assim, void, e depois pomos os valores. Imaginem que o que é máximo é 10, que urinou 160 e tem um resíduo de 20. Nós pomos 10/160/20. E toda a gente que percebe de urologia funcional, ou toda a gente da urologia funcional e da urologia em geral também, sabe o que é que nós estamos a falar. Então, uma forma inequívoca, isto é que é respeitar a nomenclatura, respeitar as terminologias, ou seja, eu escrevo isto em qualquer parte do mundo e toda a gente sabe o que eu estou a dizer e nem tenho que estar a escrever muito. Pronto. Depois que podemos qualificar a curva, o padrão miccional, que é a mesma coisa que vocês fazem na espirometria, né? Classificam a curva, né? Com as curvas variando de aspecto, vocês sabem se há uma obstrução, se não há. O raciocínio é o mesmo, isto é física. A traqueia, o brônquio, sei lá o que vocês avaliam, é um tubo. A uretra é um tubo. Claro que no sistema respiratório é o ar que passa, aqui é um líquido, a urina.
Mas o princípio é o mesmo. Se há uma resistência, há uma resistência de saída, há uma obstrução. Portanto, a curva, não é, vai ter um desempenho diferente. O princípio é exatamente o mesmo. Vocês têm que começar a aprender a transportar princípios básicos e conceitos básicos de umas áreas para as outras, porque isto, na realidade, o que está por trás de tudo, muitas das vezes, é física e química básica. Portanto, eletricidade. Imensas desculpas. Portanto, o resíduo pós-miccional, então, é o volume residual imediatamente após urinar. Não é Covid, é migalha. Calma. Peço desculpa. É então volume que permanece na bexiga após ter terminado de urinar. E depois ainda podemos representar a percentagem de volume urinado, que seria o void de percentagem, que é volume urinado, a dividir por volume urinado mais resíduo, mais 100 daria a percentagem urinada, que é uma descrição numérica eficaz ou da eficiência da micção. O que é a cistometria? A cistometria é, então, a avaliação da fase de enchimento. Nós vamos falar da anatomia e da neurofisiologia na aula a seguir, estes conceitos vão parecer mais simples. É um enchimento contínuo, não é? Nós enchemos de forma contínua com o líquido da bexiga para imitar o enchimento com a urina, não é? No dia-a-dia. Utilizamos um catéter, não é? Para medir as pressões intravesicais e intraabdominais, portanto, 2 catéteres, um catéter na bexiga e um catéter na cavidade abdominal. Utilizamos normalmente um orifício pré-existente, portanto, a vagina ou o ânus, preferencialmente o ânus, e fazemos testes de qualidade ao longo do exame para garantir que as pressões estão a ser bem medidas e a subtração das pressões também. Porquê? Porque nós fazemos uma subtração para calcular de forma indireta a pressão de Drusa. Nós sabemos que a bexiga está dentro do abdômen e da cavidade pélvica, então sabemos que tudo que se passa dentro do abdômen é transmitido à bexiga, ou seja, todas as variações de pressão. Mas também sabemos que sempre que a bexiga se contrai de forma autónoma, essas pressões também são transmitidas ao interior da bexiga. Se o que eu quero estudar é o comportamento da bexiga, eu vou fazer o quê? Eu vou, à pressão medida dentro da bexiga, subtrair a pressão intraabdominal e, portanto, vou ficar apenas com a pressão exercida pela parede da bexiga, ou seja, a pressão medida, calculada, do músculo de Trusor. Portanto, os testes de qualidade servem para ver também se esta subtração está a ser feita de forma correta. A cistometria termina, normalmente nós fazemos sempre cistometria seguida de pressão-fluxo, mas podemos fazer só cistometria, estudar só o enchimento, não faz muito sentido, mas podemos fazer. A cistometria termina quando é dada permissão ao doente para urinar ou quando este inicia a micção de forma involuntária. Sempre que fazemos um exame, devemos especificar qual o tipo de líquido infundido. Eu prefiro usar água destilada porque eu venho da neurofisiologia e, portanto, não gosto de nada que tenha sódio porque, além de danificar os equipamentos, é condutor. E, portanto, eu prefiro água destilada, mas os dois líquidos preferenciais é água destilada ou soro fisiológico. Mas o soro fisiológico tem sódio, nunca esquecer. Mas também nunca esquecer que infundir a bexiga com água destilada estamos a infundir com um líquido hipotónico e não isotónico, portanto depois dependendo do que queremos imaginem que eu quero colher um bocadinho de lavado vesical, um bocadinho dessa água que eu vou instilar dentro da bexiga para fazer uma colheita para perceber a libertação purinérgica, o ATP libertado na urina, nunca poderei fazer com água destilada porque vou provocar a lise celular, não é? Eu tenho sempre que ter atenção a isso, não é? Que se eu quero pesquisar a libertação de um neurotransmissor ou de qualquer outra molécula com a distensão da bexiga, não é? Se eu quero pesquisar isso eu tenho que usar um meio isotónico. Pronto, depois o estudo de pressão-fluxo, nós vamos ver o estudo da fase de esvaziamento da bexiga, portanto vamos estudar, são medidas as pressões intraabdominais na mesma, a pressão intravesical e ao mesmo tempo registado o fluxo urinário, portanto daí o nome, estudo da pressão e fluxo. E a posição do doente, a dimensão do cateter e as técnicas de registro têm que ser especificadas. Depois a eletromiografia pélvica é avaliada com elétrodos de superfície. Portanto, normalmente o standard é 2 elétrodos de superfície colocados na zona perineal, junto à zona perianal, mas perineal, com uma referência apropriada, ou seja, uma região neutra. Preferencialmente eu gosto do ponto de Erbe, na crista ilíaca, mas também pode ser a coxa, mas não é tão fazível. Eu prefiro o ponto de Erbe. O outro tipo de eletromiografia que pode ser realizado é através de uma sonda intravaginal, com um cato de ânodo, ou mais do que um até, o anal, ou então a MG de agulha, não é? Que não é
o indicado, porque já chega um catéter na bexiga, um catéter no reto, não vamos agora estar a espetar 300 agulhas na criatura, mas é possível se quisermos estudar especificamente um grupo muscular ou o esfíncter externo, tem que ser eletromiografia, porque com a eletromiografia de superfície nós estamos a fazer uma inferência indireta através dos músculos do pavimento pélvico e não diretamente do músculo do esfíncter externo, não é? Porque esse é profundo. Portanto, quais são os termos usados nos testes urodinâmicos? Urodinâmica, então, ela pode ser combinada com imagem, e neste caso tem que ser especificado que tipo de imagem. Qual é o mais frequente? É o raio-x, nomeadamente a fluoroscopia, não pode ser raio-x simples, tem que ser fluoroscopia, porque nós precisamos de um amplificador ou intensificador de imagem, por isso o arco em C ou uma mesa de fluoroscopia servem, é o que nós utilizamos, é uma mesa de fluoroscopia. Mas também há quem faça videoaerodinâmica com ecografia, pronto, mas o standard é a fluoroscopia e então é utilizado como meio de infusão da bexiga, não é só o soro ou a água destilada, é com contraste, ou seja, numa concentração de 50-50. E o contraste tem que ser um contraste iodado. A concentração, o tipo de contraste, a posição do doente, a radiação usada têm que ser especificadas no exame, no relatório. Os principais testes urodinâmicos não invasivos são então as tabelas de frequência e volume, os diários miccionais, que no fundo é um doente a notar quando urina, quanto urina e outras coisas que podem, mas se for uma tabela de frequência pode apenas anotar a hora em que urinou. Se for uma tabela de frequência e volume tem que anotar a hora e o volume. Se for um diário miccional, além da hora, do volume urinado, ainda pode acrescentar a quantidade de líquidos ingeridos e outros sintomas. E depois temos também a urofluxometria e a avaliação do resíduo pós-miccional. Professora, Sim. mas esse aí nos diários em que tem de apresentar quanto a urina tem de ser para um medidor, certo? Não é fazer... Sim, há duas formas de fazer nos dias de hoje. Uma já está, uma é simples, é um medidor, pode ser qualquer um, nós normalmente fornecemos no hospital porque as empresas farmacêuticas dão muito merchandising e um dos merchandisings é uns copinhos de medida e nós damos ao doente, senão tem que comprar um daqueles da culinária, não é? Hoje em dia há esta coisa que eu vos vou mostrar, ainda não está no mercado, mas eu já dei a alguns doentes, porque nós lá no hospital fazemos validação. Eu faço validação muitas vezes de equipamento novo, percebem? Testar antes de sair para o mercado, teste em mim, teste na família, e testamos nos doentes também. Muitos deles já estão autorizados para venda, ou seja, já têm marca CE, autorização do Infarmed, mas as empresas que os representam em Portugal podem ou não ter interesse, então fazem quase como um estudo de mercado, perceber se aquilo tem utilidade, se dá a resposta necessária, e nós fazemos muito isso e fazemos consultoria, percebem? Testes pré-clínicos para dizer, olha, este aqui não funciona tão bem, isto devia dar este dado e não dá, devia fazer esta conta e não faz, pronto, então nós temos uma coisa que é o Minspot, estão a ver? Isto é um reservatório, dá para meninos e para meninas? Sim, dá para meninas porque este é o meu, eu testei. E a pessoa faz xixi aqui para dentro, depois tem uma aplicação no telemóvel, não é? Isto foi previamente, por exemplo, no hospital, imagina que isto é de um doente, eu validei este pod, que tem um código de barras e um QR Code para aquele doente, portanto é deste doente para toda a vida, só que pode fazer vários testes, não tem que deitar fora, não é? Depois a pessoa urina, acaba de urinar, clica no botão, ele transmite para a aplicação do telemóvel e fica no portal do médico, ou seja, eu em tempo real consigo ver no hospital todo o diário miccional da doente, posso mandar mensagens por e-mail para ela, dizer, olha, isto e aquilo, e a doente no telemóvel o doente consegue incluir tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa não. Neste especificamente consegue colocar os líquidos ingeridos, se quiser, se teve perda de urina, pode dizer a taxa de urgência associada, porque depois já tem um padrão, pode responder a questionários, e nós temos acesso no hospital num portal. Isto chama-se RPM, que é Remote Patient Monitoring, é telemetria, não é? Que também há no EEG e há em outras coisas. O que havia na urologia disto antigamente, e não há muito tempo, isto não é assim tão recente, eram equipamentos idênticos a isto que eu vos mostrei, de deitar fora. Estes já não são de deitar fora, que é uma vantagem, porque serve para aquele doente ao longo do estudo, da sua vida clínica, mas nós não tínhamos acesso aos dados, ou seja, o doente tinha que regressar ao hospital, entregar-nos o device, nós tínhamos que descarregar os dados, percebem? Agora, temos o que se chama mesmo Remote Patient Monitoring, que é à distância eu consigo avaliar, por isso eu tenho doentes de outra área, não é dos estudos urodinâmicos, na neuromodulação, porque nós somos um centro de neuromodulação, colocamos neuromoduladores, imaginem um pacemaker, mas é para a bexiga, não é? Não sei se alguém fez o seminário de urologia que ocorreu há dias
dia 30 foi sobre neuromodulação, pronto, se algum de vocês fez sabe do que eu estou a falar, e eu tenho que fazer monitorização dos dentes para avaliar os sintomas, se eles estão a melhorar ou não. Eu tenho dentes de todo lado, eu tenho dentes nos Açores, não é? Então, o que acontecia? Eles tinham que fazer o diário em papel, fotografar, ou digitalizar, mandar por e-mail, ou só víamos quando vinham à consulta. Eu agora não, eu consigo ver daqui e ligar ao doente, dizer, olha, então isto, então aquilo, faça isto, faça aquilo, olha, vai fazer novo diário, então dou-lhe novo acesso, e percebem? Pronto. Por isso, os diários hoje em dia podem ser feitos da forma arcaica, antiga, pronto, que não custa nada, que é xixi para um reservatório qualquer e, e apontar num papel. Ou então, pode ser fazer xixi para um copo e apontar uma aplicação no telemóvel, que já há várias aplicações, também com portal médico, mas exige sempre um interface com o doente, ou seja, o doente tem que olhar para o copo, ver o volume e escrevê-lo. E existem estes, que é de determinação automática, ou seja, o doente só tem que fazer xixi e carregar no botão para fazer a exportação dos dados para a nuvem, não é? Não tem que medir. E isso traz algumas vantagens em nível da precisão e da adesão do doente, da compliance, porque nos diários miccionais o que mais chateia o doente é ter que andar, claro, com o dispositivo para medir o xixi é chato, não é? Pronto, mas isso é incontornável, não é? Mas ter que escrever no papel. E não é isto que se pretende, pretende que a pessoa vá fazendo, porque o diário miccional não é só um método de registro e um método de diagnóstico, é também um método de, só me lembro o termo em inglês, mas pronto, de educar o doente, o facto do doente ter consciência, sabem, esta questão da consciência do que está a passar consigo, portanto, beber mais água porque percebe que bebe menos porque escreve num papel, ir mais vezes. Diz? Qual era o termo em inglês? Era awareness. Awareness, ok. Pronto, A gente entende. é isso, não é? Só que é uma chatice, por exemplo, as pessoas já não preenchem a porcaria das palpitações quando vão fazer o Holter, não preenchem as tabelas da tensão arterial, não preenchem as tabelas da cefaleia, vão querer preencher tabelas miccionais. É complicado, porque imaginem, há uma faixa etária, vocês são mais jovens e a minha faixa etária, que não é tão jovem assim, mas que já usa as tecnologias com mais facilidade, tem muita facilidade nisto de usar a aplicação de telemóvel. Isto não se aplica, é isto que estamos a falar hoje, este device, há doentes mais velhos, tem que ser a mesma forma de apontar no papel. Mas para estes doentes é extremamente difícil algumas coisas, vocês vão ver que há uma literacia enorme, muitos deles nem sabem distinguir nem fazer a diferença entre mililitros e decilitros, pois basta o copo já não ser em mililitros, ou seja, confusão geral. Às vezes eu dou-lhes um diário que tem 3 colunas, que é a hora, tipo o dia, para porem o número do dia, a hora e o volume urinado, pá, não há que enganar, e eles conseguem escrever no sítio errado, tipo, trocar tudo, escrever cenas zero a ver, sou capaz de escrever logo o que fizeram o dia todo, menos o que urinaram, se eu ponho, caio na asneira de colocar uma tabela, uma coluna a dizer observações, para eles porem, imaginem, qualquer coisa que aconteça, não se pode, porque eles escrevem textos inteiros de coisas incoerentes. Pronto, isso é um ponto. Diz? Da novela não digo, mas do género, doeu-me o joelho, tropecei não sei aonde, é capaz. Sim. E depois, nos cuidados terciários, especializados no hospital, se nós pedimos um diário miccional, eles até têm reconhecem alguma credibilidade e até fazem, percebem? Mal, não são todos os que aderem, mas a maioria adere porque, ok, estou no especialista, ele está a pedir isto, é para fazer, não é? Mas isto tem muito valor nos cuidados primários, como tem uma tabela da tensão arterial ou da enxaqueca, percebem? Porque dá imensa informação, mas imensa informação. Mas vocês estão a ver pessoas de 60 ou 70 anos chegar ao médico com um problema urinário e ele manda-lhes escrever um papel, ele é mau médico. Porque um bom médico é aquele médico que pede um TAC. Um exame difícil de fazer, difícil de marcar, que é um bom exame. Depois há aquele mito da pessoa vai fazer ressonância, entra no caixão, não é? E a máquina apita se tiver alguma coisa errada. As pessoas têm esta ideia de que entram ali e que é uma máquina da verdade. Se saem dali, o exame diz que não tem nada conclusivo, eles estão curados. Tipo, não tem problema nenhum, isto está tudo bem. Não conseguem distinguir que doença funcional não aparece num TAC, nem serve para nada a TAC. Para que é que se vai pedir uma TAC, uma bexiga hiperativa? Estão a perceber? E, portanto, já não é bom médico, vamos ao outro. Porque este aqui me mandou-me escrever num papel. Não me pediu uma ecografiazinha. Estão a perceber? É muito difícil os dentes aderirem. No entanto, à medida que o tempo vai avançando, não é? Começam a ser nossos doentes pessoas mais jovens. Pronto, por inerência da vida, não é?
porque vão envelhecendo. E cada vez mais as pessoas têm mais conhecimento, a chamada literacia, que nós temos um papel muito importante para combater, portanto, educar o doente, educar os nossos familiares, as pessoas que nos rodeiam, porque nós temos informação e há pessoas que não têm, vocês conhecem muito provavelmente e vão lidar ao longo da vida pessoas com formação superior, mas de outras áreas perfeitamente distintas, que têm uma dificuldade tremenda em perceber o nosso mundo e têm uma literacia gigante, percebem? E ainda acreditam em mitos indecentes, que tipo, não têm nada a ver, porque às vezes, percebem? Então, nós temos um papel importante nisso. E vai ser cada vez mais fácil. Eu acho que toda a gente prefere fazer um exame em casa, né? Xixi em casa, medir, fazer o Holter em casa, percebem? O facto de nós termos controle sobre a situação, termos uma aplicação no telemóvel que me permite perceber como eu estou, cada vez, isto é o futuro, percebem? O interface homem-máquina, a inteligência artificial, a capacidade, o poder no doente, ou seja, o doente fazer parte integrante da equipa. Hoje em dia o doente já não é um espectador da sua saúde, que vai ao médico, o médico diz, olha, o senhor tem isto, vai fazer isto. Eu, sim, senhor. E depois reza um Pai Nosso que o padre mandou. Isto já não existe, este doente já não existe, é 10% do doente que nós vemos nos hospitais e na privada não existe de todo, não é? As pessoas questionam, as pessoas querem segundas opiniões, as pessoas perguntam, querem tomar a decisão, querem saber qual é a sua real situação clínica e quais são as suas opções e querem informação para poder decidir. Claro que vocês vão dizer, mas há muitos doentes velhinhos que isto não acontece. Verdade, mas isto é tendência para mudar e cada vez mais. As pessoas reclamam quando acham que não estão a ser bem seguidas. Antigamente era impensável, o que o médico dizia era sacramental. Pronto, e eu acho que as novas tecnologias são uma mais-valia muito grande que deve ser aproveitada no bom sentido. Portanto, vocês que são jovens e que têm o futuro todo pela frente e que podem eventualmente enverdar por podem enverdar por uma carreira académica de investigação, seja o que for, acho que é uma área muito interessante, ou seja, vocês têm uma formação de base clínica, mas promover esta questão do remote patient monitoring já acontece imenso no pacemaker cardíaco, como vocês sabem, acontece na neuromodulação, na estimulação cerebral profunda, epilepsia. Nós cá em Portugal não temos muito, mas no Reino Unido os nossos colegas que estão lá a trabalhar, e aquilo é mais portugueses a trabalhar na neurofisiologia que ingleses, não é? Eles fazem imensa telemetria, né? As pessoas estão em casa, né? No conforto da sua casa, a fazer o EEG contínuo durante um dia, 2 dias, uma semana. Percebem? Como monitorização de vídeo, muitas das vezes, aqui não é tão frequente. E isto é efetivamente o futuro, porque até há estudos de mercado sobre isto, sobre o tempo gasto na ida ao médico e a parte financeira também, em termos de tempo e finanças. Não há estudos em Portugal, mas há um europeu e há um americano. Quem tiver interesse pode me contactar, que eu passo-vos os estudos. E é abismal, é cerca de tipo a diferença entre $40 para $2 e a diferença entre perder 4 horas,8, salvo erro, 4 horas,8 para ir a uma consulta e perder 24 minutos. Fazer, por exemplo, teleconsulta ou telemonitorização de qualquer coisa, percebem? E o tempo hoje em dia é muito importante. A gestão do tempo, quase que pode haver uma bolsa de valores só pela questão da gestão do tempo. Pronto, não vou perder mais aqui, mas é uma área muito interessante esta questão da telemetria, da telemedicina. Eu não gosto de chamar telemetria de telemedicina, eu gosto mais de e-health porque eu acho que é saúde inteligente, percebem? E saúde digital é mais aí. Pronto. Isto aplica-se a todos os doentes, as boas práticas, não é? Com sintomas urinários baixos e trato inferior. Os testes devem ser pedidos, estamos a falar dos não invasivos, com o único objetivo de responder a uma questão específica, mas isso, pronto, são todos e vocês podem extrapolar esta aprendizagem de testes, devem ser pedidos com o objetivo único de responder a questões, não necessariamente uma, mas várias específicas. Vocês podem extrapolar isto para todos os exames funcionais e vocês só fazem estudos funcionais de qualquer uma das áreas, por isso isto é para tudo, não é? E para formular as questões antes da urodinâmica ou antes de qualquer outro teste, a minha bateria vai ficar fraca. Vocês devem fazer o quê? Ter acesso e saber ler e saber fazer uma história completa, ter a lista de medicação em curso, a medicação é extremamente importante, vamos ver já na aula a seguir, e o exame físico. Muitas coisas são da dependência do médico, do exame físico, mas a verdade é que vocês têm que saber fazer algumas coisas também, ou verificá-las, confirmá-las, e devem saber ler, saber o que estão a ler, está bem? Só um segundo que eu vou pôr isto a carregar.
ficha que está abaixo da secretária, aquelas fichas de chão, sabem? Os gadgets aqui do meu marido, mas eu não tenho força para abrir aquela bodega. Vou por aqui na de parede. Portanto, não vou-me estender muito aqui nestas especificações, mas nós vamos falar disto na aula a seguir. Portanto, isto é só por causa das boas práticas, tem que estar explícito, mas não vou estender-me. Portanto, na mulher tem que se fazer o exame objetivo, no homem também, genital. Pronto. Em relação, continuamos na avaliação da urodinâmica não invasiva, registro da micção e sintomas. Os registros são fornecidos, então, pode ser pela carta ou frequência de volume. Deve-se realizar uma série de urofluxometrias livres e determinar o resíduo pós-miccional, porque muitas vezes um só não chega, porque das duas, uma, ou temos acesso à monitorização remota e o doente leva um device para casa, nós também lá temos no hospital, mas é um de teste, não temos oficialmente comprado, não é? Temos um de teste que eu fiz a consultoria do aparelho. E ainda lá está. E é o dente leva para casa e durante 3 dias urina sempre para aquele dispositivo e nós então vamos ter tipo os fluxos ao longo de todo o dia. Isto é muito importante porque tu às vezes tens doentes, todos nós urinamos de forma diferente ao longo do dia, vocês já perceberam que o desempenho não é sempre igual. Claro que tem a ver com o volume pré-miccional, com a disposição, o sítio onde estamos, até porque a inibição social, por exemplo, quando estamos numa casa em pública pode ter interferência, mas sobretudo porque há aqui alterações fisiológicas do ritmo circadiano, que faz aqui algumas alterações. E muitas das vezes o horário em que nós conseguimos receber o doente no hospital, o horário de expediente, não é o horário em que o doente tem mais sintomas. Então já estamos aqui a falhar numa premissa, que é na reprodução dos sintomas, percebem? Portanto, estes mecanismos de monitorização remota são também importantes por isso. Pronto. Portanto, o que é um micturition time chart? É a carta miccional de frequência, registra a hora de cada micção. Apenas se for um diário miccional, acrescenta sintomas relevantes, eventos, por exemplo, a pessoa se teve urgência, se teve dor, episódios de incontinência, pronto. Depois isto no diário miccional, ele é personalizado para a patologia ou para o doente, depois depende da abordagem do que nós estamos a fazer. Imaginem que nós estamos a estudar uma patologia e que temos que seguir uma uniformidade de doentes para ser comparável, para ser um instrumento de medida entre doentes, comparação entre doentes, ou seja, nós avaliamos por patologia, personalizamos o diário à patologia. Se nós quisermos avaliar o doente ao longo do tempo, no sentido de comparar a sua evolução pessoal, podemos personalizar àquele doente. Acho que me fui clara. O registro de micções e sintomas. Pronto, esta informação é extremamente valiosa, né? Ela fornece a verificação objetiva dos sintomas do doente, dá-nos os valores-chave para o controle da plausibilidade dos estudos urodinâmicos subsequentes. O que é que isto quer dizer? Com estes testes não invasivos, nós podemos equacionar a vantagem ou desvantagem de progredir na investigação, ou seja, passar para um teste invasivo. Ou seja, há muitas vezes o pedido de um estudo de um doente diretamente para um estudo invasivo. Muitas das vezes faz sentido fazer, é o gold standard para aquela situação. Mas há situações que, se nós tivéssemos feito previamente uma série de testes não invasivos, chegaríamos à conclusão de que não fazia sentido fazer o teste A, mas sim o teste B. E quando eu digo testes invasivos, eu incluiria, não invasivos, não é um conjunto de testes não invasivos, eu incluía aqui a história clínica muito detalhada, o exame físico, se tudo isto fosse muito bem feito, muitas das vezes a seleção do doente, ou a seleção do teste para aquele doente era muito mais eficaz. E isto é extremamente importante, porque permite gerir bem os recursos, certo? Ou seja, o objetivo de qualquer instituição, de qualquer organização de saúde é que aos doentes seja prestado os melhores cuidados que nós temos disponíveis naquele momento, indicados para a sua patologia. O que às vezes nós fazemos por vicissitudes de muitos fatores, e um deles é a falta de tempo para falar com os doentes em consulta, né, da parte do médico, nós damos umas 500 voltas para chegar ao ponto para a casa partida novamente, percebem? Ou seja, muitas das vezes não conseguimos ter um pensamento assim tão crítico e objetivo, e depois é aplicar este raciocínio na prática, que também não é sempre fácil, porque os doentes não são indivíduos do livro, ou seja, nós olhamos para as guidelines e dizem, um doente com isto, x,
fazemos Y, Z e D, mas os doentes não são só bexiga, não são só coração, não são só cérebro. Não é? É um conjunto de coisas, e depois os doentes têm uma extrema dificuldade em expressar os seus sintomas, pronto. É bastante complicado. A urofluxometria, então, é um teste não invasivo e é relativamente barata, por isso é imperdoável não se fazer uma urofluxometria a um doente com sintomas baixos, porque não é por aí. É mesmo indispensável. E deverá sempre ser a primeira linha de abordagem do doente com lutos. E imaginem que, vocês agora dizem assim, professora, mas imagine que o doente tem um problema de saúde sério, urológico, e que a gente sabe de antemão que o teste Gold Standard é um estudo urodinâmico completo, um estudo invasivo, os testes todos. Faz algum sentido o doente ir ao hospital, fazer um teste não invasivo, né? Urofluxometria, e depois fazer uma nova viagem para fazer o exame que realmente precisa? Então, e a gestão de recursos? Certo. Por isso é que um estudo urodinâmico completo começa sempre com uma urofluxometria, ou seja, um estudo urodinâmico completo inicia-se sempre um estudo não invasivo, percebem? Nunca é logo o teste invasivo o primeiro, ou seja, quando o doente vai fazer um estudo urodinâmico, e o estudo urodinâmico chama-se estudo urodinâmico, vocês vão ver escrito em muitos sítios e às vezes a nomenclatura a nível administrativo e de financeiro, é exame urodinâmico completo, mas não é exame, porque nós não vamos fazer um exame, nós vamos fazer um estudo com vários exames. No fundo, é uma bateria de testes, percebem? Que é em que a gente faz o standard na maioria dos doentes, mas pode incluir e retirar testes mediante a clínica. E um dos testes, o primeiro, é a urofluxometria. Portanto, esta premissa é sempre cumprida, se forem cumpridas as boas práticas, claro. Portanto, o que é que nós temos que fazer na urofluxometria? Devemos fornecer ao doente um lugar calmo, um ambiente privado, no nosso hospital é uma sala fechada, há sítios que não, é uma cortina, não tem essas condições. É errado, deve ser fechado, deve ter uma sanita, um lavatório, um espelho, se possível azulejos na parede. No nosso caso não conseguimos essa parte dos azulejos hoje em dia, já tivemos na outra sala que tínhamos, mas tem que ter aspecto de casa de banho, porque temos que minimizar o impacto externo, ou seja, diminuir tudo que seja influência, e o sistema urinário é dos sistemas mais influenciados pelo nosso estado emocional, porque ele tem uma influência muito grande na sua coordenação da zona límbica e do hipocampo e do hipotálamo e por aí fora, e isso faz com que haja muita influência, na amígdala também, da parte emocional, é o próprio córtex pré-frontal, onde é tomada a decisão, não é? É uma das regiões cerebrais onde há mais atividade cognitiva do nível emocional, não é? Os nossos juízos de valor, pronto, preconceito, fica tudo nesta região. E, portanto, às vezes há uma coisa chamada inibição social, que a pessoa sente-se observada, sabe que está a ser examinada, que do outro lado está uma pessoa atrás de um computador que está a ver em tempo real o seu desempenho. Isto tem um impacto muito maior no homem do que na mulher, porque intrinsecamente é uma questão primitiva, vem dos primatas. O homem tem sempre de forma involuntária e inata a questão da competição e, portanto, sempre que é avaliado quer superar e muitas das vezes até provoca artefactos para tentar urinar melhor que o normal, tipo não urina descontraídamente como faria em casa, né? Tenta fazer um esforço extra para urinar melhor, pronto, não adianta nada, nós conseguimos ver isso tudo, mas percebem onde eu quero chegar? É uma questão primitiva, quase que animalesca da coisa. As senhoras estão muito mais preocupadas com a saúde, porque têm mais aquela característica do cuidador. Pronto, é intrínseco ao ser humano, e isto não é transversal 100% a todos os indivíduos, mas tem uma expressão muito maior no homem do que na mulher. Então nós tentamos que o ambiente seja o mais privado e também o mais adequado possível. O doente deve estar com uma vontade de urinar confortável, sem estar a sofrer, mas deve ter a consciência de bexiga cheia. E devemos também questionar o doente qual é a posição preferencial para urinar. Muitas das vezes eles dizem assim, eu em casa urino sentado, e a pergunta que vem a seguir é, mas urina sentado, prefere urinar sentado ou por alguma imposição? Porque às vezes há imposições, por exemplo, e isto é real, a pessoa vive em casa com outras pessoas, tem um homem casado e a esposa, porque não quer que ele faça xixi fora do sítio, coisa que pode acontecer, nos homens com avanço da idade, não é? Não acertam no alvo, ser imposto urinar sentado. Mas nós o que nós queremos, mais do que o hábito do doente, nós queremos a versão melhor do doente, ou seja, como é que ele sente que urina melhor, qual é a sua preferência, que é para o exame ser mais próximo da realidade clínica, porque sentado ou de pé, nem homem nem mulher urinam igual, percebem? Porque a posição que o pavimento pélvico adota e a capacidade de relaxamento é diferente.
E, portanto, isto deve ser questionado e deve ser promovida e facilitada a posição preferencial do doente sempre que possível, a não ser que fisicamente ele não possa ou exista algum outro constrangimento. Portanto, idealmente nós deveríamos ter prévia urofluxometria um diário ou uma carta miccional, ou pronto, e devíamos comparar o volume urinado daquele indivíduo com os volumes que estão registados no diário para perceber se o volume se encaixa dentro da média do que ele costuma fazer. Pronto, para garantir que é representativo. O doente também deve ser questionado se aquele exame, aquela forma de urinar, se lhe parece que é próxima do seu dia-a-dia, se ele considera que é representativo. Se ele considerar que não é, pelas boas práticas, o exame deve ser repetido. E pode ser no próprio dia, passado umas horas, ou então num outro dia a combinar. O resíduo pós-miccional é sempre preferencialmente avaliado por ultrassom, ou seja, por ecografia. Só se formos por alguma razão, não às vezes o bladder scan também no fim da investigação, o Joca, coitadinho, saltou fora e já está cá dentro outra vez, bem-vindo de volta. Professora, a professora disse que o resíduo pós-miccional avaliava-se com o quê? Com catéter, porque se fores fazer um estudo urodinâmico, vais colocar ele avalia-se preferencialmente com ultrassonografia, com eco. Mas imagina que tu não podes, por alguma razão, e tens que usar um catéter. Ou então porque a seguir vais fazer um estudo invasivo. Portanto, já vais colocar um catéter, esvazias a bexiga e sabes o resíduo. Não tens necessidade de fazer ecografia. Na minha prática, e no início do exame, como eu vou cateterizar, eu vejo sempre o resíduo aí, mas no fim, antes do doente ir embora, para ter a certeza do que estou a fazer, depois dele urinar, né, porque o exame é todo um processo, depois vocês vão perceber, eu normalmente avalio com ecografia no fim, porque o doente já não tem catéter, já não tem nada, para ter a certeza da função vesical, né, se ele é competente ou não a esvaziar. Portanto, no nosso laboratório, que somos um bocadinho cautelosos, nós usamos muitas das vezes os 2 métodos. Pronto, mas o método preferencial é o não invasivo. Se o doente só vai lá avaliar o resíduo, não faz sentido chegar lá levar com catéter, não é? A gente avalia com ecografia, que é o que está padronizado Gold Standard, e é muito preciso. E é apenas aprender a técnica, saber que aquilo é tridimensional, tem que fazer um corte sagital e um corte coronal, né, para se conseguir fazer a tridimensionalidade do volume. Se tivermos máquinas de detecção automática, pronto, é só verificar, né, manualmente, depois pronto, verificar se a detecção automática é válida, não é? Se é plausível, pronto, é isso. E a aula 2 é esta, porque não vos posso dar muito mais, olha, também já são 18, né? Vamos entrar na próxima, porque amanhã vou continuar e para ser justa com os colegas do outro turno, está bem? Querem fazer um intervalo de 5 minutos antes de começarmos a próxima parte? Acho que se calhar é melhor, não é? Peço desculpa. Urinária e genital, ambas desenvolvem-se a partir da mesoderme, estendem-se por toda a parede dorsal do corpo do embrião. O início do desenvolvimento da bexiga, então, dá-se entre a 5ª e a 7ª semana de vida embrionária, com a formação da cloaca. Portanto, há aqui também uma sinergia com o sistema gástrico. Ao nascer, né, quando o bebê nasce, a bexiga ocupa uma posição muito mais superior, a sua localização na pelve é mais superior do que depois na posição que vai adotar final, né, já no adulto. O desenvolvimento do sistema está concluído por volta das 12 semanas. Se nós fizermos então um corte, né, uma lâmina do tecido do músculo da bexiga, não é, da parede vesical, e dos cálculos, da pelve, eles têm todos a mesma estrutura básica. No entanto, ela vai se tornando mais espessa, mais densa, neste sentido, cálice para bexiga. Portanto, a mucosa ela é formada pelo na parte interna da bexiga, este epitélio e pela lâmina própria também, que fica aqui na parte posterior. A transição é um epitélio impermeável, portanto não há a urina, como é que está o rato? Vai circular deste lado e não vai haver reabsorção para para o líquido intersticial da célula do líquido da urina, independentemente do equilíbrio osmótico que aqui não se aplica, percebem? Não existe movimentação de um lado para o outro.
Portanto, as células que são mais superficiais, elas são então responsáveis por esta barreira osmótica, impedindo a reabsorção da urina, e as células da membrana plasmática que estão em contacto com a urina, então são especializadas. Aqui conseguem ver num plano, portanto, estas células são mais redondas, são round cells, têm umas camadas de células mais arredondadas, depois estas são umas colunas que estão recobertas por uma proteção lipídica que é chamada de glicosaminoglicanos, que promovem quase que uma impermeabilização noutro sentido, é no sentido de impedir que, aqui na imagem não se vê bem porque isto é um corte na horizontal, mas se fosse um corte na vertical nós íamos ver que passam aqui uns nervinhos, né? As fibras cheias à gama estão aqui muito próximas de todo o urotélio. O que acontece é que quando não existe essa camada de glicosaminoglicanos, forma-se uma úlcera, não é? Uma desproteção. Essas terminações nervosas, esses neurónios, eles vão entrar em contato diretamente com o fluido, com a urina, e portanto vamos ativar a via nociceptiva e a sensação de urgência por essas fibras de pequena dimensão. Portanto, é uma situação patológica. Depois temos aqui, pronto, é esquemático, né, mas é a mesma coisa para vocês conseguirem ter noção. Isto aqui é o bife, né, o trúser, que depois é dividido em camadas circular e longitudinal para poder permitir não uma contração horizontal nem vertical, mas concêntrica, de forma a que haja, que esprema, né, que quando a bexiga esvazia, o espaço entre dentro da bexiga é virtual, não existe, é quase como se ela colapsasse a vácuo. Portanto, temos o músculo do trúser e temos então aqui a mucosa, que é dividida então em submucosa, desculpem, temos a submucosa e depois temos a mucosa, que é dividida em lâmina própria e em epitélio de transição, e aqui temos o urotélio, camada mais superficial, onde estão as umbrella cells e onde existem uma quantidade brutal de neurotransmissores a serem libertados. Vou-vos falar um bocadinho disso à frente. Depois aqui na imagem da bexiga, quero que vocês notem que a bexiga não tem uma superfície lisa, não é? É quase como se fosse uma harmónia, porque ela tem que distender, não é? Para encher e depois voltar a recuperar a sua posição de vácuo quando esvazia e depois voltar a encher, portanto tem este aspecto assim mais trabeculado. À exceção desta estrutura que é o trígono, tem este nome porque tem a forma de um triângulo invertido, e se vocês virem nas extremidades do triângulo nós temos orifícios. Aqui nas extremidades da base do triângulo, não é? Invertido, temos os meatos dos ureteres, não é? Onde são implantados os ureteres que vêm do rim, eles implantam-se posteriormente na bexiga, por isso é que existe uma série de cirurgias da área da ginecologia, que muitas das vezes podem provocar iatrogenia, não é? Secção do ureter por erro, não é? E por uma secção iatrogénica, não é? No decorrer de um procedimento. E depois no vértice do triângulo nós temos um outro, que neste caso é o colo vesical e o meato, né, interno da uretra. Pronto. E esta estrutura é lisa, não é? Depois vai-se dividir em trígono superficial e trígono profundo, mas é diferente, não é móvel. Portanto, toda esta zona que é a cúpula da bexiga é móvel e esta zona da bexiga não é móvel. Só o colo vesical abre e fecha, mas esta estrutura não tem a mesma mobilidade, não é? Não distende com o enchimento. Pronto, aqui é só um refinamento da imagem. Portanto, vocês, como em tudo, o conhecimento anatómico do trato urinário e do pavimento pélvico, ele vai ser fundamental, quer para entender a fisiologia da micção e a fisiopatologia dos dentes que os vão aparecer, quer para perceber como é que se aplicam os exames da melhor forma. Portanto, em termos de sistema urinário, nós temos a falar de rim, ureter, bexiga, uretra e pavimento pélvico, e os nossos exames vão se focar sobretudo no pavimento pélvico, tendo sempre em conta que o órgão a proteger máximo é o rim. Portanto, a bexiga, ela possui um músculo intrínseco liso, que tem um nome próprio, é o único músculo liso do nosso organismo que tem nome, portanto chama-se músculo detrusor, e a uretra tem dois esfíncteres, um interno e um externo. O interno é músculo liso e é continência passiva, e o externo é estriado, continência ativa. Portanto, a bexiga, ela está localizada na pelvis, não é? Vazia, ela fica posterior ao osso púbico, atrás do osso púbico, divide-se em cúpula e trígono. O trígono tem também o colo vesical, o trígono é aquela porção triangular que é fixa, não é? Não distende, a cúpula distende com o enchimento e o colo vesical abre e fecha. Portanto, a bexiga é sumariamente um órgão esférico, não é? Que está localizado então na pelve e abdômen, não é? Porque ela vazia estará só na pelve, não é? Mas quando enche acaba por invadir o abdômen. Tem uma capacidade máxima que ronda aos 500 ml, isto é hipotética, isto é mais na mulher, no homem rondará 300, 400 ml.
E, portanto, ela deve-se estender para acumular volume progressivo, de forma progressiva, não é? Sem aumento de pressão. Existem, então, como eu vos disse, né? Duas pressões, a cúpula que é móvel e o trígono que não é móvel. Na junção uretrovesical, nós temos então os ureteres, vocês conseguem ver aqui estes orifícios, são os meatos dos ureteres aqui inseridos na bexiga bilateralmente. Os ureteres perfuram o músculo trúser de forma oblíqua. Isto tem a ver com a formação da válvula de continência, né? Porque assim, quando a bexiga enche, vocês poderiam questionar, mas a bexiga enche, ok, não tem pressão, mas tem um líquido lá dentro, está a encher, porque é que o líquido, não é? A urina não retorna pelo ureter, não sobe. Ela, em situações de doença saudável, porque a doença de refluxo existe, e muitas das vezes exige a reimplantação do ureter cirurgicamente, o que vai acontecer é que, como ele está inserido obliquamente, quando a bexiga distende, aperta e faz um sistema de válvula que impede o refluxo. O trígono é a mucosa mais lisa e regular do que o restante da bexiga, como facilmente se consegue ver. Temos o trígono superficial, que é o visível a olho nu, e a bainha de Erlenmeyer e trígono profundo, não é, que nós não conseguimos visualizar a olho nu. O trúser tem uma camada circular média e uma longitudinal externa. A uretra tem essencialmente duas funções. Uma delas é ser um condutor pós-vaziamento, como qualquer tubo, não é? E a outra é a continência, porque é na pressão uretral que se encontra o esfíncter externo. Depois, em relação à uretra, há uma diferença entre homem e mulher, evidente, e portanto vamos falar dela. É um órgão tubular, tanto num como no outro. No homem varia entre 18 e 20 centímetros, a porção da uretra inteira, desde que abandona a bexiga, não se iludam, não estou a falar da uretra peniana, aquela que se vê. Portanto, nós dividimos a uretra em três porções: prostática, membranosa e peniana, como vocês conseguem ver aqui na imagem. Portanto, prostática, membranosa e depois peniana, que é a porção visível, digamos assim. Na verdade, a uretra prostática e membranosa é a uretra posterior, é uma parte que é fixa, e depois temos a uretra anterior, se quisermos dividir em dois, que é a uretra móvel. E esta uretra móvel, que é a uretra peniana, ela divide-se em bulbar, pendular e fossa navicular. Na mulher é um órgão tubular também, só que é ridiculamente mais pequena, 4, 6 centímetros. Também temos um colo vesical e um meato uretral, mas tudo ridiculamente pequeno, e estamos em clara desvantagem. No homem, vamos ver agora o esfíncter urinário interno ou lisoesfíncter, não é? O colo vesical é tudo a mesma coisa, ou tem tudo a mesma origem, porque é tudo músculo liso, e depois o urinário externo. Portanto, nós temos um músculo liso do trúser, não é? Que vem por aqui, e faz então este esfíncter, não é? Proximal, nesta região. É de controle involuntário, portanto dá-nos a continência passiva, e é uma camada interna espessa de fibras longitudinais e uma camada externa também mais espessa de fibras circulares que se prolongam desde a cápsula prostática, e estroma fibromuscular e da zona anterior da próstata. Por isso, no homem, a gente diz quase que eles têm três esfíncteres, três sistemas de continência, que é um colo poderoso, na verdade, um esfíncter urinário interno poderoso. Uma próstata também serve de continência, não é? Porque ela também vai promover a continência, e o esfíncter externo poderoso, que é um músculo estriado que vai se estender desde o veramontano, fica aqui em baixo, desde o veramontano, prostática, até toda a espessura da uretra membranosa. Depois temos o rabo do esfíncter intramural ou intrínseco, que é de liso, e temos o esfíncter extramural ou extrínseco, né? Que é músculo estriado esquelético, periuretral, que vem do pavimento pélvico. Já na mulher, vocês aqui conseguem ver melhor o veramontano, está aqui. Pronto. Já na mulher temos o músculo liso, que vai dar origem ao músculo de controle involuntário, que é o esfíncter urinário interno, que vai ficar aqui na zona do trígono, que é uma coisinha ridícula. A camada mais interna, espessa de fibras longitudinais, e uma camada externa mais fina de fibras circulares. Portanto, desvantagem. O esfíncter urinário externo, portanto, músculo estriado apenas no terço proximal da uretra, enquanto que no homem ainda tem a próstata, nós, a seguir ao colo, é logo o esfíncter externo. Depois temos, tal como o homem, o rabo do esfíncter intramural ou intrínseco, que é esta gravata que aqui está. Ai, o meu rato está aqui. E não temos mais nada. Temos alguma compensação com o compressor uretral e o esfíncter uretrovaginal, que é aqui esta zona aqui, mas como se vocês conseguem perceber facilmente, se eu conseguisse apontar, não é? Mas, entretanto, já está aqui. Temos aqui a vagina, depois temos a uretra e temos aqui os suportes. Ora, a vagina é um elemento oco, é uma cavidade aberta, é uma zona de fragilidade e interrupção muscular, não há volta a dar.
No homem, este tipo de fragilidade não existe e, ainda por cima, tem um colo muito maior, com muito mais fibras, a camada externa é muito mais espessa, depois tem a próstata que também faz uma espécie de garrote, vai contribuir para o esfíncter urinário interno, e depois tem o esfíncter urinário externo completo, né? Sem ter uma cavidade aqui a interromper, pronto. Aqui vocês têm a comparação entre o feminino e o masculino, e claramente as meninas saíram em desvantagem. Em relação à neurofisiologia, vamos falar sempre em termos de unidade ético-uretral, nós temos inervação simpática e parasimpática, porque o principal sistema da bexiga... Professora, desculpa, posso só passar para trás por uma coisa? Por favor. Aqui? Por exemplo, mas então, eu não sei, é perguntar mesmo. Há maior prevalência de incontinência nas mulheres? Sim, e tem a ver com isto? Com o facto de termos menos... Tem a ver com muitas coisas, em termos anatómicos, e este é o nosso ponto fraco, mas depois, claro, que tem a ver com outras questões, que vão desde o hormonal até à história obstétrica. Mas sim, tem a ver com isto, exatamente. Nós temos uma fragilidade. Por exemplo, no homem não existem prolapsos da bexiga, não é? Tipo, ela não vai para lado nenhum, não há nenhuma cavidade para ela ir. Na mulher, ela pode cair para a vagina, por exemplo. Assim como a retocele. No homem não tem isto, porque não tem aquele elemento de fragilidade ali, ou seja... Repara, tu tens a vagina, buraco, tens a bexiga aqui em cima. Se esta parede fica mole, não sustenta, não é? Tão simples quanto isso. E depois o que acontece é uma coisa, mais à frente vocês iam falar disso, é a hipermobilidade da uretra, não é? Que no homem isso não existe. Que é, quer dizer, pode existir, mas só iatrogénica, não é? Mas naturalmente não existe, na mulher pode existir. Então o que tu vês é assim, tens a uretra, imagina, a minha mão é a bexiga e isto é a uretra, não é? Está assim. E anatomicamente... a bexiga e o terço proximal da uretra têm que estar na zona do osso púbico ou acima, para estarem à mesma pressão da cavidade abdominal e terem a contribuição daqueles músculos ali que vêm do pélvico, não é? Já que o resto é uma miséria. Porque é muito mais pequeno, não é? É tudo muito mais pequeno. Não tem próstata, não tem nada. Tu no homem tens um colo enorme, a próstata, um esfíncter poderoso. Na mulher tu tens um colo pequenino, vesical, um esfíncter curtinho, não é? Porque a uretra é muito pequena. E depois a mulher faz esforços abdominais, quando a gente diz esforços abdominais é descer umas escadas, subir não se faz esforço abdominal, faz esforço nas pernas, é descer que se faz, descer, pegar num saco, qualquer coisa, né? Pois isso varia a intensidade de mulher para mulher, faz pressão para baixo. Ou tu tens um suporte inferior, não é? Muito bom, ou isto desce. Ao descer, tu tens o terço proximal da uretra, incluindo o esfíncter interno, que deixa de estar à mesma pressão que a cavidade abdominal, vai descer da linha da sínfise para baixo. Ora, se não está à pressão do abdômen, está a uma pressão menor, porque já não está dentro da cavidade, o líquido move-se de uma zona de maior pressão para uma zona de menor pressão. Fragilidade pura, alteração do pavimento pélvico, os esfíncteres não têm capacidade para reter. Portanto, podes ter um esfíncter funcional na mulher, ou seja, não haver uma insuficiência esfincteriana, não é? do extrínseco, ele ser perfeitamente capaz, e ela ter incontinência, porque simplesmente todas estas estruturas são muito menores e muito mais frágeis, basta o eixo vésico-uretral se mover e as pressões se alterarem para que exista perda mesmo o extrínseco estando saudável, percebes? Porque ele não tem força suficiente para sozinho combater as pressões, porque é muito mais fraco. Portanto, há muito maior prevalência e incidência da incontinência na mulher, sim. O homem só tem incontinência associada à hiperatividade ou por iatrogenia. Não existe incontinência por história natural do envelhecimento, e na mulher existe. Não é normal, mas é comum na mulher, percebem? No homem já nem comum nem normal, não existe. Só existe por hiperatividade, isso existe em toda a gente, não é? Independentemente da idade ou do sexo, embora seja também mais prevalente na mulher. E existe por iatrogenia, ou seja, após uma cirurgia, em que lhe vão lá tirar a próstata ou qualquer coisa e há um elemento da continência que falha, ou até podem tirar um e lesar outro que lá esteja, não é? Mas a mulher, pelo pura e simplesmente envelhecimento dos tecidos, tem incontinência, porque tem muitas fragilidades. Está mais ou menos respondido. Sim, obrigada. Estamos em desvantagem, como contrapartida temos um cérebro muito melhor. Adiante. Não, vamos entrar em pormenores. Em relação à neurofisiologia, a inervação é substancialmente o sistema nervoso autónomo, mas também somático. O estudo aerodinâmico pode ser entendido como um teste, como um meio complementar de diagnóstico para avaliar de forma indireta o sistema nervoso autónomo. Aliás, o sistema nervoso autónomo só pode ser avaliado de forma indireta. Vocês olham para a neurofisiologia e veem. É os QSTs
é o Sensitive Skin Response, é o Pseudoscan, por exemplo, tudo são avaliações indiretas. Vocês nos QSTs, que é que têm? O Heart Rate Deep Breathing, não é? Que vocês vão avaliar a resposta do sistema nervoso autónomo utilizando o quê? Pedindo ao doente para respirar profundamente, não é? E verem se a frequência cardíaca acompanha a frequência respiratória, não é? Pois há os cálculos a fazer, isto é por causa do nervo vago, não é? Mas para ver se o sistema nervoso simpático está a funcionar convenientemente, não é? Porque ele devia de aumentar a frequência cardíaca com a frequência respiratória. Vocês têm, por exemplo, a CCR, não é? Sympathetic Skin Response. O que nós fazemos é avaliar a sudorese, não é? A glândula sudorípara. Vocês sabem que o sistema nervoso autónomo é diferente do periférico que atua no músculo. O órgão efetor é o músculo. No caso do autónomo, são órgãos, glândulas, é diferente, não é? Então, as glândulas sudoríparas é um órgão efetor do músculo, do sistema nervoso autónomo. Então, nesses testes, aplica-se um estímulo e mete-se a resposta sudorípara. Normalmente, nós fazemos um estímulo elétrico, por exemplo, na palma da mão ou na palma do pé. E o Pseudoscan também a gente faz com a alteração da condutância, tem um estímulo magnético, tarará, tarará, sempre indireto. Os estudos aerodinâmicos encaixam-se o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático, ou seja, o autónomo, porque o sistema nervoso simpático permite o enchimento e favorece o enchimento, e o sistema nervoso parasimpático é responsável pelo esvaziamento. Pronto, e o somático é o nosso controle voluntário sobre única e exclusivamente o esfíncter urinário externo, embora também haja ali uma coisita ou outra que a gente consegue modular através do somático, porque temos controle voluntário quando somos saudáveis. Portanto, o sistema nervoso simpático, ele tem origem tóraco-lombar, de T10-L1, L2, mais propriamente L2, vai dar origem ao nervo hipogástrico, que é o nervo misto. Depois, o sistema nervoso parasimpático é DS1 a S4, mais propriamente DS2 a S4, e vai dar origem ao nervo pélvico. E o nervo pudendo é de inervação somática e tem origem em S2 a S4 também, e pronto, e depois tem aqui, faz aqui o reflexo e a ação voluntária através do núcleo de Onuf, fica aqui na zona sagrada. Isto é muito importante nós sabermos, porque mediante a fisiopatologia do doente, nós temos muitas coisas aqui em consideração. Portanto, se ele tem uma lesão sagrada, uma lesão suprassagrada, pontina, infrapontina, depois em termos de sintomas e de repercussão neurodinâmica também vai ser diferente. Então, nós temos que saber onde é que sai cada nervo para perceber as lesões e o que é que estamos à espera de encontrar. Depois a aferência sensitiva e sensorial é através, sobretudo, das fibras mielinizadas A-gama e das C, né? Das silents. Só que às vezes não são assim tão silenciosas, não é? Por isso é que muitas das vezes as doenças de pequenas fibras, as neuropatias de pequenas fibras, por exemplo, dão sintomas preponderantemente urinários, ou seja, muitas das vezes é o sintoma inaugural, como por exemplo na PAF. Portanto, sabe-se hoje em dia que muitos doentes com PAF, quando têm sintomas neurológicos e vão ser estudados, já têm previamente e com muitos anos de evolução, de instalação, sintomas urinários, mas não valorizaram. Pronto. Depois, o controle central, nós temos de ter atenção ao córtex pré-frontal, à ponte, sobretudo, mas também ao núcleo pré-óptico, à amígdala, pronto, esta zona aqui da parte emocional, mas substancialmente córtex frontal, pré-frontal e ponte, está bem? Então aqui nós vemos a integração desta informação toda que eu vos dei agora, está bem? Em relação ao nervo pélvico, ele promove então a inervação parasimpática, é um nervo místico de origem S2 e S4, está envolvido no enchimento, portanto, inervação colinérgica, neurotransmissor principal acetilcolina, receptor principal muscarínico, promove o relaxamento do esfíncter, a contração do músculo trusor, e eu disse uma coisa errada, isso estava relacionado com o enchimento, esqueçam, é relacionado com o esvaziamento. Portanto, vai ter muito mais receptores colinérgicos e muito menos receptores noradrenérgicos. Pronto, também há ali a libertação do óxido nítrico, mas neurotransmissor principal, acetilcolina, receptor principal, muscarínico, e promove contração da bexiga e relaxamento do esfíncter, portanto, é um nervo que está ativo na micção. Já o nervo hipogástrico está ativo no enchimento e, portanto, é também um nervo misto, tem origem tóraco-lombar de T10-L1 ou T10-L2, por aí. Inervação adrenérgica, portanto, noradrenalina, receptores beta
isto é muito importante nós sabermos, porque as medicações atuam aqui, enquanto que os muscarínicos estão divididos no corpo, os receptores beta estão na cúpula e os alfa estão na base e no colo. Quando nós queremos, por exemplo, promover o esvaziamento, muitas das vezes dá-se um alfa bloqueante, impede que a noradrenalina se ligue e, portanto, o colo está sempre aberto porque já não conseguimos fazer as ligações da noradrenalina aos receptores alfa. E quando queremos promover o relaxamento da bexiga, também podemos fazer, dar medicação beta-agonista, que facilita a libertação da noradrenalina e a sua fixação nos receptores beta. Pronto. Portanto, são muito menos colinérgicos e muito mais adrenérgicos. Há uma diferença entre homem e mulher, porque nós sabemos que há muitos receptores alfa no colo vesical masculino e na próstata, e a mulher não tem um colo vesical tão grande e tão poderoso, tão extenso como o homem. A micção, através deste tipo de medicação que bloqueia os receptores alfa e que faz com, pronto, eles não se ligam à noradrenalina, a eficiência é bem menor ou inexistente. O nervo pudendo é responsável pela inervação somática, portanto faz as trocas sinápticas ali no núcleo de Onuf, é um nervo misto, tem origem S2 e S4 e inerva os músculos estriados do pavimento pélvico, incluindo o esfíncter urinário externo, e tem uma ação de neuromodulação. Ou seja, quando nós contraímos o esfíncter externo, nós fazemos uma modulação através ali de um switch, quase como se trocássemos ali um botão na zona sagrada do núcleo de Onuf, e fazemos, por exemplo, imaginem que vocês têm a bexiga cheia, ela distendeu, ativou os mecanorreceptores, há o reflexo miccional aí ao nível da medula sagrada, e começa a haver o processo da micção, no sentido que começa a haver o relaxamento do esfíncter e a contração da bexiga, nós começamos a ficar com muita vontade de ir à casa de banho, temos que ir. Se nós contrairmos voluntariamente o esfíncter urinário externo, o que vai acontecer é que nós vamos inibir toda esta cascata. Vamos inibir, através de uma modulação local, embora central, porque é na medula sagrada, nós vamos inibir o reflexo miccional e vamos adiar a ida à casa de banho para quando for socialmente aceito, no próximo momento oportuno, isto em indivíduos saudáveis. Portanto, resumo de tudo aquilo que eu disse. E para vocês verem, não é, que a libertação da acetilcolina, da noradrenalina, os receptores, não é, receptor muscarínico, receptor beta, ou beta-receptor e receptor alfa, está bem? A neurofisiologia da micção. Então, a micção é um processo de esvaziamento da bexiga quando esta está cheia, em indivíduos saudáveis. Processa-se em duas fases cíclicas, ou seja, nós temos em armazenamento a maior parte do tempo e depois numa ínfima parte do tempo nós estamos em esvaziamento. O esvaziamento é então o reflexo miccional, é um reflexo involuntário da espinal medula sagrada, aquilo que eu vos disse, né? E pode ser inibido ou estimulado por centros cerebrais superiores. Eu posso inibir voluntariamente contraindo o nervo pudendo, mas para isso a informação já teve que chegar cá em cima, não é? E está sujeito a controle voluntário de supressão ou estimulação, não é? Isto vai implicar a coordenação dos três sistemas: autónomo, não é? Que desenvolve o reflexo, periférico, que vai levar a informação até ao cérebro e a resposta, e depois central, que vai fazer a integração e a cognição disto tudo, não é? Portanto, aqui vocês têm um resumo daquilo que eu disse: parte enchimento e esvaziamento, não é? Nervo pélvico, aqui é o hipogástrico. Aqui tem o resumo novamente, tem então a bexiga, depois vocês já estão familiarizados com estas imagens, não é? Tracejada é a frente, traço contínuo é a frente, aqui é a parte do nervo hipogástrico, aqui a parte do nervo pélvico e a bexiga, não é? Portanto, inervação simpática, parasimpática e depois a inervação somática, que é aqui com o nervo pudendo no esfíncter externo. Aqui, só por curiosidade, para vocês verem a posição que ocupa o núcleo de Onuf na medula e também, ainda menos importante, aqui a zona do levantador do ânus, pronto, que também ajuda à incontinência. Desculpem, ajuda à continência. Sabe como é que o enchimento se desenvolve ou desenrola? Vocês se olharem aqui para a imagem veem que este está desativado e estes são ativados, não é? Como eu vos disse. Os centros envolvidos, os centros corticais e do diencéfalo, né? O córtex pré-frontal e depois os núcleos da base, centro pontino, área cinzenta periaquedutal, né? Pronto. Depois os sistemas modulares, nomeadamente o núcleo de Onuf, pronto, e depois onde saem as aferências, sistema nervoso parasimpático, simpático e somático. Claro que depois há aqui os gânglios. A bexiga deve encher com volumes crescentes de urina, sempre a baixa pressão. A uretra mantém-se cerrada para assegurar a continência completa e a bexiga deve estar sempre estável, sem contrações involuntárias.
Portanto, deve haver também sensibilidade adequada ao preenchimento, à medida que a bexiga distende, ativa mecanorreceptores, né, aferências, que nos vão dizer então se a bexiga está cheia ou não. Ok, agora tenho um bocado de vontade, mas consigo aguentar, já estou com mais vontade, tenho que parar o que está a fazer e procurar uma casa de banho, estou aflitinha, vai ao racha. Pronto, isto é tudo aferências que vão, né, informação mecânica da nossa pressão. São barorreceptores, mecanorreceptores de estiramento. O trato urinário superior deve esvaziar para a bexiga sem qualquer pressão. Isto é que é muito importante, ou seja, se dentro da bexiga começam a existir pressões, vamos começar a prejudicar o trato urinário superior, porque o líquido move sempre de maior para menor pressão, portanto tem que haver maior pressão no rim para a urina chegar até à bexiga e tem que haver maior pressão na bexiga que no exterior para a urina sair. Se alguma destas coisas se altera, nós podemos ter uma dificuldade em o rim colocar a urina na bexiga e, portanto, ficar com uma dilatação renal, hidronefrose, dificuldade de esvaziamento e prejudicarmos o parênquima renal e pode levar até a uma insuficiência renal. No esvaziamento, nós temos então início voluntário, são as mesmas estruturas que estão envolvidas, evidentes, algumas troca, o ativado e o desativado. A uretra relaxa para permitir a saída da urina e a bexiga então contrai. E a ordem tem que ser esta: a uretra relaxa, a bexiga contrai. Sempre assim, se não existir esta sinergia, temos um problema neurológico. Então, para resumir, enchimento e esvaziamento. Então, enchimento, estimulação simpática e inibição parasimpática. No esvaziamento, estimulação parasimpática e inibição simpática. E, portanto, aqui os responsáveis, relaxamento do trúser, contração do esfíncter interno e inibição parasimpática, é tudo de responsabilidade do simpático. E a contração do esfíncter externo é do somático. E aqui, pronto, relaxamento do esfíncter externo também é para a ação da inervação somática. E o contrário do anterior é por responsabilidade do sistema nervoso parasimpático e, como vocês podem ver aqui, a imagem mostra o resumo do que eu acabei de dizer e estão muito fáceis de interpretar estas imagens. Então, a urina acumula-se e a bexiga distende progressivamente, não é? Mas mantém-se relaxada, sem pressões, esfíncteres encerrados, tudo ok, ação simpática e somática. Depois há a distensão vesical, nós começamos a sentir e enviar informação para o córtex pré-frontal no indivíduo saudável entre os 150 e os 250, temos a percepção de que a bexiga está a encher, mas toleramos. Valores superiores a 300 ml estimula progressivamente cada vez mais os receptores de estiramento e nós começamos então a ter o que se chama a vontade normal ou o forte desejo urinário, começamos a procurar a casa de banho. Olha a chefe a ligar-me, já ligo de volta, professora Diana. Portanto, depois os receptores emitem então estímulos aferentes via nervos pélvicos para o centro sagrado da micção, que ativam o limiar da ativação da micção. O centro sagrado da micção envia os impulsos eferentes parasimpáticos, que promovem então contração do detrusor e relaxamento do esfíncter interno, mas é na ordem contrária, relaxamento do esfíncter interno e contração do detrusor. E inibem os estímulos inibitórios simpáticos, né? Isto é sempre assim, nós estamos a ativar e a inibir constantemente. Os estímulos eferentes somáticos inibitórios concomitantes deixam então de manter a contração e promovem o relaxamento do esfíncter externo. Pronto, na verdade é isto que acontece. Isto é para vos mostrar que o urotélio é um agente vivo, portanto vocês olham para aqui para baixo e percebem que isto é como se fosse um corte de uma lâmina do músculo, né? Temos aqui da parede da bexiga o músculo, mucosa, urotélio e deste lado a urina, certo? Portanto, para haver transporte de membrana já sabem que tem que haver íon potássio e sódio, não é? Portanto, mas o que eu quero mostrar é que o próprio urotélio produz ATP, né, adenosina trifosfato, óxido nítrico e fator de crescimento neurológico, NGF. Para lá e para cá, para a fenda pós-sináptica e para o lado da urina, portanto. Depois eles vão se ligar aos P2X3, né? Isto é das purinas, vamos ver, a purina é a ATP é uma purina, sinalização purinérgica. Claro que também há a libertação da ATP na fenda pré-sináptica, não é? Mas eu estou a falar da pós sobretudo a ATP, que é o que nós temos mais experiência. Então, muitas das vezes a gente mede a concentração da ATP na urina, mas isto fazemos só em termos académicos, não é? Mas fazemos lá no hospital às vezes, muitas vezes, a colheita da urina para medição do ATP. O ATP depois vai para o IC, que tem que se ler com um luminómetro. É a luminofluorescência, para quantificar o ATP. E é muito interessante esta questão da sinalização purinérgica, perceber que a neurofisiologia e a neurofarmacologia está presente na mais pequena célula do urotélio. Pronto, só para vocês saberem. Permite o enquadramento clínico, é parte fundamental de qualquer abordagem, ajuda na correta interpretação das curvas, cada sintoma deve ser caracterizado e quantificado, e como? Através da correta anamnese, o exame físico, questionários específicos, o diário miccional. Ups, eu parei de compartilhar, não, pois não?
Não, ainda está a completar. Ok. Depois nós temos que saber os sintomas, os lower urinary tract symptoms. Eles dividem-se em enchimento, esvaziamento e pós-missionais. Os de enchimento são tudo que interfere com a fase de enchimento, como o nome diz. É a urgência, a poliquiúria, que é o aumento da frequência urinária diurna, a noctúria, que é o aumento da frequência urinária noturna, a incontinência urinária, as alterações de sensação. Isto tem tudo a ver com enchimento. Depois no esvaziamento temos. Esta cena veio aqui para baixo, eu não queria. É que eu mudo isto de sítio. Pronto. Hesitação, intermitência, esforço abdominal, dribbling, pronto, isto é tudo esvaziamento. E nos pós-miccionais pode ser, por exemplo, a sensação de esvaziamento incompleto. Depois vocês aqui têm a definição de cada termo direitinho. Depois ainda temos outros sintomas, como por exemplo associados às relações sexuais, ao coito, por exemplo, dor ou descargas vaginais ou incontinência, pois a incontinência pode ser à penetração ou no orgasmo, isto são coisas diferentes, estou a falar da mulher. Associados a prolapsos de órgão pélvicos, que é isto do POP, prolapso de órgão pélvico, dor genital ou no trato urinário inferior, o tenesmo vesical, por exemplo, tenesmo é quando, por exemplo, a pessoa está a urinar e o jato trava, mas não é voluntário, isto também pode acontecer na defecação, trava e a pessoa fica com a sensação de que travou, mas que não fez tudo. Pronto, síndrome da bexiga dolorosa, né? Normalmente é dor suprapúbica, que nós dizemos dor no hipogástrico, que está relacionada com a reflexão, ou seja, aumenta com o enchimento, não está associada à urgência, é o mesmo dor e diminui com o esvaziamento. Isto leva a aumento da frequência urinária, portanto a pessoa vai urinar mais vezes porque depois sente dor. Em relação às sensações vesicais durante a fase de enchimento, nós podemos ter uma pessoa normal, hipersensível ou hipossensível, e é fácil perceber, sente dentro dos valores normais, sente antes ou sente depois. Pode não sentir todo ou pode não ser específica. A pessoa pode percepcionar que está com vontade de urinar porque simplesmente tem dor ou sente pressão. Isto é uma sensação inespecífica, não é a sensação normal. Depois existem muitas perguntas que nós podemos fazer ao doente para melhor perceber os sintomas e melhor conduzir o exame. E estes são alguns exemplos, desde quantas vezes urina, se sente urgência, se sente que esvazia bem, pronto. Depois isto é adaptado. Depois, apesar de haver muita luta pela igualdade, nós não somos fisiologicamente e biologicamente iguais. Então há questões particulares da mulher e particulares do homem. Ser neurogénico, seja o que for, é importante saber o número de gravidezes e partos, quantas proteções usam por dia, a existência de prolapsos dos órgãos pélvicos, seja bexiga, reto ou útero. E depois as alterações neurológicas também são muito importantes, porque todas elas vão ter implicações no trato urinário, todas as que estão aqui listadas e todas as outras que possam imaginar, e têm coisas muito particulares. Olha, por exemplo, uma curiosidade, o Parkinson e o Skydrager, o síndrome do Skydrager, que é a mesma coisa de que está mal escrito, não é? Sky, com os copos, que é a mesma coisa que atrofia de sistemas múltiplos, ou Multiple System Atrophy, é a mesma coisa que o Skydrager. Estes dois são muito parecidos nos sintomas, são síndromes parkinsónicos. Qual é a diferença clínica? O Skydrager tem uma progressão mais rápida, mas muitas vezes não se consegue diferenciar um do outro. O urodinâmico é o único teste que diferencia. Tadã! Pronto. Eu sei, vocês partilham com toda a certeza do meu entusiasmo, mas é verdade. E vocês têm que compreender uma coisa, eu já disse isto no turno anterior, vou dizer também. Quais são as maiores falhas que vocês têm? Não são técnicas, porque a técnica aprende-se, é uma curva de aprendizagem, é como andar de bicicleta. Claro que uns andam melhor de bicicleta que outros, nem toda a gente é um Armstrong, não é? Mas a verdade é que se aprende. Onde é que vocês falham? Vocês não têm sentido crítico, e às vezes também não têm bom senso, mas sentido crítico e bom senso. Não têm pensamento crítico, pois, e não têm raciocínio clínico, e não conseguem fazer uma coisa que é a ponte entre tudo que vocês aprendem, ou seja, conseguir ligar toda a informação que vocês recebem das áreas todas, e o vosso curso é fundamentalmente isso, vocês têm toda a área funcional no vosso curso, de todas as áreas, vocês não conseguem fazer a ligação, vocês focam-se em cada área, não conseguem fazer o interface. E é isso que eu acho que as unidades curriculares falham. É esta falha, porque não há tempo para muito mais, mas eu tento colmatar onde posso, mas falha. E vocês têm que perceber uma coisa, o doente quando entra pela porta, ele está em exame. Vocês podem parecer que não estão a prestar muita atenção, mas ele está em exame. A partir do momento que entra na porta um doente, eu já estou a observar a marcha, se ele usa óculos ou não e porquê, se está com dificuldade de visão, como é que é a fala, se tem uma assimetria facial, se tem uma hemiparesia, uma paralisia, porque pode não vir nada descrito da parte neurológica, ele ter um problema neurológico evidente, pode ser osteoarticular e ortopédico, é certo.
mas eu tenho que avaliar. E se existe ali alguma coisa, um tremor, não é? Se eu começo a falar com o dente e vejo que há um declínio cognitivo, tudo isto é muito importante, porque isto pode estar na base de uma patologia que está a passar despercebida e é muitas das vezes a causa dos sintomas urinários. Portanto, o doente está em exame no momento que entra na porta e só deixa de estar no momento em que a gente deixa de o ver. Não é no momento em que o estamos a avaliar diretamente naquele teste. Vocês têm... Posso Sim, fazer uma questão? Desculpe. claro. Estou a interromper o raciocínio. Por exemplo, no AVC normalmente da cerebral anterior, Sim. ocorre, por exemplo, quando há o acidente vascular, assim dizendo, pode existir a incontinência urinária na altura, certo? Com o da cerebral anterior, da cerebral média até da basilar, pode. Pronto. E é frequente, por exemplo, como é que eu ia dizer? Ou melhor, como é que eu ia perguntar? Já sei. Essas situações de incontinência podem ser, ou melhor, se forem muito sistemáticas, pode ser um sinal de AVC ou preditor, ou até... Não vai ser um sinal preditor, ou seja, género, que a pessoa está a repetir, está a fazer um novo? Sim, exato. Não necessariamente, não vai ser tipo, agora está a ter mais episódios de incontinência, está-se a fazer nas calças, está a ter um AVC. Não. Não me parece que podemos usar isto como um valor preditivo, não é? Que isto querias, não é? Género, olha, está a piorar da condição. Mas é claramente, se não existir mais nada, imagina que está controlado dos outros pontos de vista urológicos, não havia nada que fizesse prever o agravamento da situação, é claramente uma deterioração central. Por exemplo, associada a desmaio, essa incontinência associada a desmaio. O associado ao desmaio não tem a ver com a AVC, mas com o relaxamento dos esfíncteres. Isso pode acontecer na síncope e não ter a ver com um AVC. Pode não haver acidente vascular, basta haver diminuição da aporte de oxigênio ao cérebro, promove o relaxamento, não é, de todos os músculos e pode incluir o relaxamento esfincteriano também. Não é tão frequente como o relaxamento dos outros músculos, não é, no desmaio, mas pode sim acontecer na síncope, sobretudo se for na síncope complicada. Vocês às vezes até veem isso na cardiologia nos tilts, quando eles fazem síncopes com movimentos mioclónicos até. Uma das coisas que eu sempre disse que era interessante saber era durante os tilts fazer EEG, porque vocês dão fármacos para o sangue todo para os pés e fazem a alteração postural do doente e eles desmaiam, às vezes estão ali, vai, não vai, aquilo deve ser uma sensação terrível, e era muito interessante perceber durante estas síncopes, não é, nos tilts positivos, o que é que se passa ali no cérebro, que seguramente estão a matar células cerebrais, porque se o oxigênio chega lá acima, há coisa a acontecer, no mínimo lentificação, mas quando são síncopes assim mais complexas, eu acredito que até hajam descargas por anóxia. Era muito interessante perceber com EEG o que se passa durante os tilts. Pronto, isto foi à parte, mas e há quem partilhe comigo da cardiologia. Há um médico no hospital, uma vez falei com ele disso e ele achava interessante até fazer um trabalho, mas depois, pronto, é preciso colaboração de muita gente e morreu ali. Mas o relaxamento dos esfíncteres é como nas crises epiléticas, também podem acontecer. Sim. Mas imagina, um doente que teve um AVC e ficou com sequelas urinárias, não é? Perda de urina por hiperatividade, por mau esvaziamento, pois isso depois vai variar a localização do AVC e com também a extensão da lesão. E com muitos fatores associados, porque às vezes até pode não ser clinicamente muito mau, mas como há uma locomoção do doente muito má, agrava o problema. Há aqui muitas variantes a serem analisadas. Condicionantes, quero eu dizer, mas se tu vês que o dente está a agravar deste ponto de vista e não há nada urológico que justifique, o que tu podes ter ali é uma deterioração central, neurológica central, sim, que pode ser uma consequência do AVC ou tu podes ter uma doença cerebrovascular em progressão, ou seja, ir tendo pequeninos AVCs, no que a gente chama de AIT, não é? São transitórios, muitas das vezes não passam até despercebidos ao doente, e com alguma remissão da parte neurológica, não é? Com alguma recuperação, a pessoa fica às vezes assim a ver um esquisito, uma alteraçãozita da fala, ou uma hemiparesiazinha que é umas parestesias num membro que é passageira, mas vai deixando, não é? É o chamado, até mesmo a demência, não é? Cerebrovascular, vai deixando ali sequelas.
mas não podemos usar como valor preditivo, não é? Posso avançar, não é? Ok, obrigado. Portanto, dizer-vos que o doente está em análise do princípio ao fim, mas o AVC, sim, é uma das patologias que mais alterações neurológicas, que mais alterações vai ter também na parte urinária. O trauma vértebro-medular, não é? Por causa da secção, é lógico. Mas sabem que até as hérnias discais podem ter, muitas das vezes após as cirurgias, ou seja, adquirem problemas urinários por iatrogenia, porque os plexos pélvicos são tão pequeninos, os nervos são tão fininhos, eles não piscam durante as cirurgias, né? E muitas das vezes são seccionados. E, portanto, nós em Portugal não temos a tradição de fazer monitorização intraoperatória em determinadas cirurgias, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, por causa do direito médico legal, vocês sabem que há muitos processos contra os médicos, contra o erro médico, e, portanto, eles salvaguardam-se muito e eles lá não mexem na coluna para nada, nem para uma hérnia lombar simples, sem uma monitorização intraoperatória. E quando se faz, por exemplo, cauda equina ou sagrada, qualquer coisa cá em baixo, fazem monitorização intraoperatória até do esfíncter urinário externo. Fazem potenciais mesmo da área urogenital. Mas pronto, cá a pressão médico-legal é diferente e, portanto, os médicos fazem por salvaguarda e mesmo os doentes não querem ser operados sem terem isso. Eu, por exemplo, em Portugal, há regiões ou especialidades, por exemplo, que a cirurgia da tiroide, né? Que fazem a cirurgia da tiroide sem monitorização intraoperatória. Eu, se algum dia tiver que ser operada, eu não queria fazer sem monitorização intraoperatória, teria muito medo. Pá, ter noção da quantidade de nervos que passam aqui. Nunca Mas também pode ser por causa das pessoas não saberem que há essa possibilidade, não é? Quem opera sabe, pode não ter o conhecimento necessário para valorizar, ou simplesmente não valorizar até o dia de provocar uma lesão grave e a pessoa ficar com uma alteração da fala grave ou outra coisa grave. Mas às vezes é quase uma questão cultural ou de recursos, não é? Tu não tens pessoal dedicado ao IOM aqui como tens. Eu estou a falar em termos de frequência relativa, não é absoluta, claro que não dá para comparar, mas relativa como tens nos Estados Unidos, não é? E eles o cirurgião não mexe, não é? Mas, por exemplo, eu quando fiz no estágio de nutrição intraoperatória fiz em Lisboa e fiz na ortopedia, na neurologia fiz sobretudo neurinoma do acústico, pá, até nem era assim tão interessante, mas era o que estava agendado no bloco no meu período de estágio, não é? Mas na ortopedia era um cirurgião, ele é espanhol, o cirurgião com quem eu fiz sempre estágio, calhou-me sempre ele, e ele não operava nada sem monitorização intraoperatória, e faz todo sentido, mesmo a escoliose, pá, é que aquilo, a cirurgia ortopédica, nem estou a falar eu estou a falar de cirurgia não oncológica, se for oncológica então esqueçam, ressecar medula tem que ser com monitorização intraoperatória, por amor de Deus, por uma questão de segurança do doente, no sentido de que, porque há dois outcomes sem monitorização intraoperatória, o médico vai de mais e lesa a coluna, ou o médico vai de menos e deixa a doença. Percebem? E a monitorização operatória dá essa segurança, ou seja, parar a tempo ou ir further, não é? Ir mais um bocadinho numa doença oncológica pode ser fundamental. Pronto, mas eu não vi doença oncológica, por acaso, durante o meu estágio, vi sempre doença não oncológica, doença benigna, digamos assim, na ortopedia, e nunca fiz neurocirurgia da coluna, fiz sempre neurocirurgia daqui de cima, por acaso tenho pena. E ele não operava e a cirurgia da ortopedia, aquilo é uma brutalidade, né? Aquilo eles desmontam a pessoa, aquilo é brocas e serras e, nossa, é assustador. Um bocado um osso. Há uma apófise espinhosa, vai no ar. É uma cirurgia muito bruta. São autênticos pedreiros. Mesmo os instrumentos cirúrgicos, aquilo é assustador. Pronto, adiante. Pronto, estas coisas todas que a gente observa no doente. Depois, radioterapia. Se o doente fez radioterapia da pele, isso vai danificar as células, as fibras da bexiga vão ficar muito mais fibróticas, com muito menos capacidade de extensão, portanto, diminuição da capacidade do reservatório, diminuição da acomodação, ou seja, capacidade de elasticidade, e as cistites rádicas, que é a sensação constante de infecção, mas nela não existe, é uma inflamação do tecido da bexiga por causa da radiação, portanto, é uma inflamação crónica, mas é uma situação crónica difícil de se viver. Não sei quem é que já tem uma infecção urinária aqui daquelas bravas, mas imaginem ter isto constantemente, mas não tem nenhum agente infeccioso, portanto não há antibiótico que trate.
E depois, em termos cirúrgicos, né? Por exemplo, no homem, cirurgia benigna da próstata, que é o HBP, que está aqui escrito, que é hiperplasia benigna da próstata, ou cirurgia por cancro, ou a ressecção abdominal anterior do reto, por carcinoma do colo retal. Na mulher também, sim, não. Na mulher também a ressecção abdominal do reto, mas também correções de incontinência, cirurgias por via vaginal, que são muitas vezes feitas na ginecologia, e ontem tive reunião da área, porque nós no hospital, lá no serviço de urologia, estamos todos divididos por áreas funcionais, e eu colaboro com várias, mas pertenço à minha, né? Que é a unidade de urologia funcional e cirurgia reconstrutiva, embora eu colabore com a unidade da próstata, pronto. Porque os doentes não são só uma coisa. E era isso que falávamos um dos nossos médicos, porque no serviço de urologia nós trabalhamos em equipa e, portanto, eu pertenço à área, vou às reuniões, percebem? Não é os médicos reúnem à parte, não existe isso. É um serviço bom de trabalhar, porque independentemente da classe profissional, todos trabalhamos com o mesmo objetivo. E cada um com as suas competências, mas sempre todos com o mesmo objetivo, que é aquele doente, né, que nós temos à frente, ser possível fazer-lhe chegar o melhor tratamento disponível. Portanto, cada um contribui com as suas competências e discutimos os doentes em equipa, portanto, é um sítio onde nós conseguimos progredir não em termos de salário, mas conseguimos progredir, isso não depende da equipa, depende do tio Sam português. Mas clinicamente, formação, e somos ouvidos, nós discutimos os doentes de igual para igual. Pronto, e na última reunião, um dos nossos médicos passava-se da cabeça que era: estou farto de corrigir os erros da ginecologia. Pronto, e efetivamente existe muita cirurgia por via vaginal que tem muitas comorbilidades pós-cirurgia. E pronto, é assim, a ginecologia opera milhares de doentes e a maior parte corre bem, corre muito bem, mas quando corre mal, as sequelas são bastante graves. Por exemplo, nós temos de tudo, do género. Um dia destes tivemos uma que era um quisto do ovário, cirurgia do quisto do ovário, pronto. Foram tirar o quisto do ovário da senhora, que não era um quisto do ovário, era um enterocelo de um transplante que a senhora tinha feito, naifaram-lhe o ureter, ela ficou com um ureter deste tamanho, ou seja, o resto foi à vida. E teve que se ligar aquele ureter à bexiga, ou seja, o rim teve que ser mobilizado deixou de ser um órgão abdominal, passou a ser um órgão pélvico. Como assim? Pronto, este tipo de coisas acontecem e ele estava passado dos carretos. Pronto, e as cirurgias por via vaginal muitas das vezes têm consequências. E, portanto, é preciso saber para interpretar à luz daquela realidade o que estamos a ver. Os doentes não são iguais aos doentes do livro. A Maria é diferente da Joana, da Joaquina, da Alberta, e o Manel é diferente do José, mesmo que tenham sintomas exatamente iguais, mas eles são todos diferentes. E uma coisa que vocês não sabem, muitas das vezes quando vão para estágio, mas têm que saber, que é, vocês quando têm à frente um doente, vocês têm um ser humano que tem uma vida própria, que sente calor e frio, sentimentos, tem família, tem uma história. Não é um objeto de estudo. E às vezes vocês esquecem-se disso, mas isso aprende-se. E vocês têm que perceber que nós não tratamos exames. Nós, mundo da saúde, tratamos pessoas. E quem trabalha na área da saúde tem que fazer esta análise. Vocês estão numa boa altura para fazer esta análise, se não a fizeram até agora, que é: gostam de pessoas? É que se não gostarem de pessoas, com tudo o que isso implica de bom e mau, estão na área errada. E as pessoas vivem diariamente nas suas circunstâncias. Portanto, nós podemos ter clinicamente dois doentes iguais, mas eles nunca serão iguais porque cada um habita a sua circunstância. Portanto, eles saem daquela porta e as suas vidas são diferentes. Portanto, os seus sintomas têm impactos diferentes. O custo de um fármaco é diferente no doente A e no doente B. Eles não têm os mesmos recursos financeiros. Nós até podemos saber qual é o tratamento ideal para os dois, mas não quer dizer que os dois possam cumprir. Percebem onde eu quero chegar? São pessoas diferentes umas das outras. O mesmo sintoma pode ser encarado de uma maneira por um e encarado de uma maneira por outra. Nós podemos ter um doente dizer: o senhor tem isto, tem duas hipóteses. Olha, pode ser operado, pode correr bem, pode correr mal, ou então pode ficar assim que isto não o mata. E a pessoa diz: pronto, olha, eu prefiro ficar assim, eu estou perfeitamente adaptado. Ou então, não, eu não tolero viver assim. E clinicamente são iguais. Não é? Se isto fosse possível medir, imaginem clinicamente iguais. Pronto, só para terem noção de que vocês vão lidar com pessoas. Farmacologia, extremamente importante. Isto é só um pequenino apanhado de áreas de medicamentos e da sua consequência e influência na bexiga e na uretra. Portanto, é muito importante perceber, porque vocês vão lidar
com muitos médicos que podem não estar tão familiarizados com neurofarmacologia como vocês, e é importante vocês saberem isto, é interpretarem o exame tendo consciência disto, para vocês verem. Exame físico, meninos, peço imensa desculpa, mas o toque retal a partir dos 50 anos é extremamente importante. A consistência da próstata tem que ser mais ou menos como a da eminência hipotenar, é tipo uma chmela, um tenso, tem que ser lisa, regular, sem nódulos. E na mulher também é muito importante a observação vulvar. No homem também é importante a observação do miato, para perceber se ele sai no sítio certo, porque há situações de fimose, que é quando o prepúcio não sai, não desce, e é necessário fazer uma circuncisão. É importante observar o miato, se ele sai no centro da glande, ou se sai inferior ou superior, que se chama-se hipospádias, é um defeito congénito, né? Quando houve a formação da uretra, ela, em vez de aflorar na região correta, aflora antes ou depois do que deve. E na mulher também essas questões todas relacionadas com o miato, mas também depois os prolapsos. Isto é um prolapso do útero, você até vê o colo do útero aqui, pronto. Isto é um órgão que deixou de estar na sua cavidade e invadiu outra, que neste caso invadiu a cavidade vaginal, não é? E às vezes são tão grandes que perdem, que a gente não os consegue reduzir, que é, a gente diz redução do prolapso, não é? Reduzi-lo e colocá-lo no lugar, não é? Manualmente. Claro que ele depois vai sair outra vez por gravidade, mas para avaliar a doente, às vezes não conseguimos, porque imaginem que é uma situação que tem tanto tempo de evolução, anda sempre cá fora, passa a expressão, nós já não conseguimos reduzir, porque dentro da cavidade daquela mulher os órgãos já se reorganizaram, a gente chama o termo médico para isso, é perdeu o direito ao domicílio. É engraçado, a medicina tem termos engraçados. Pronto, terminei, deixem ver se eu não me excedi muito. Só um bocadinho com esta, pronto, mas eu gosto mais assim de turnos interativos, vocês foram bem mais interativos, ainda que pouco, mas muito melhor que o turno anterior, eu fico mais contente. E vou interromper.